A história começa em uma vila chamada Edger. O garoto de cabelo vermelho estava vestido como um cowboy. Aqui está Beach. Ele está participando de uma expedição de caça. No entanto, Beach não conseguiu fazer nada além de correr quando a besta se lançou em sua direção. Isso fez com que uma garota chamada Elsha se colocasse à frente e enfrentasse a criatura por Beach, enquanto ele se escondia atrás dela. Os aldeões imediatamente vieram para colher a besta. Não muito longe do grupo de Beach caçando animais, um grupo de mulheres da vila estava subindo a montanha para colher ervas. Elas até trouxeram crianças para ficar de olho nelas. Convenientemente, as crianças estavam brincando alegremente e correndo por toda parte. Uma criança se inclinou sobre o penhasco para olhar algo. Então, ele foi arrastado e escorregou para baixo. Felizmente, uma garota de cabelo verde percebeu e usou uma corda para puxar a criança para cima, seguindo as instruções do garoto. Essa garota era Atli. Não muito depois que o grupo de Atli se juntou ao grupo de Beach, ele se gabou animadamente da besta que na verdade não havia caçado. No entanto, com um tão pequeno, não era o suficiente para toda a aldeia comer. Enquanto estavam desanimados, de repente houve um barulho vindo do céu. O som zumbia como se estivesse rasgando o céu. Quando Beach ainda estava atordoado, um objeto despencou de cima e destruiu sua casa. O barulho alto atraiu os aldeões. Eles se reuniram em torno da coisa que acabara de cair. Discutiram sobre o que era, mas não importava o que fosse, Beach tinha que chutá-la uma vez porque destruiu sua casa. Os aldeões acreditavam que era um tesouro do céu e que dentro haveria comida. Eles organizaram alegremente um banquete naquela tarde. Reuniram-se em torno da massa de ferro e acenderam uma fogueira, cantando com alegria porque estavam prestes a comer algo delicioso. Dançaram felizes, sem saber que duas pessoas estavam observando de longe, abaixo da aldeia de Ajor. Beach não aguentou mais. Ele usou um bastão para esmurrar o objeto e abri-lo a cada golpe. Elsha percebeu gradualmente que não era comida, mas já era tarde demais quando Beach desferiu o último golpe. Então, dentro, uma pessoa apareceu e o empurrou para longe. As crianças pensaram que a comida estava correndo, então se apressaram para morder. O menino misterioso gritou dolorosamente que não era comida. Acima, o homem de cabelos brancos também ficou muito surpreso ao testemunhar que naquela noite, os vilarejos estavam sentados ouvindo o menino falar. Ele não se lembrava de nada, apenas alguns fragmentos de memória sobre ele estar do outro lado da parede e pedir aos moradores que o ajudassem a voltar. Ao ouvir isso, todos explodiram em risadas. Elsha explicou ao menino que a terra em que ele estava era chamada de Lingoland. Era um mundo cercado por uma parede. Essa parede ajudava a esconder a terra, proteger, nutrir e sustentá-la. A parede era vista pelas pessoas como nada menos que Deus. Dentro, a parede estava dividida em duas grandes nações. À direita estava Ludo, um lugar para estudiosos do conhecimento. À esquerda estava a República de Reca, um lugar que homenageava a coragem dos generais. Os moradores acreditavam que o mundo inteiro estava dentro dessa parede, então não havia nada do lado de fora para ajudá-lo a ir até lá. Mesmo assim, o menino ainda queria a ajuda dos aldeões para se aproximar da parede. Mas eles não podiam, pois esse lugar era quase o centro da parede e muito distante. Ao ouvir isso, o menino decidiu ir sozinho, sem precisar deles. O homem de cabelos brancos, que estava observando desde a manhã quando ouviu sobre o outro lado da parede, também ficou muito surpreso. Nesse momento, um motorista chegou à aldeia de Edger. Sem dizer uma palavra, ele colocou um bracelete no ouvido e então se transformou em um robô. Acontece que esse cara foi ordenado a coletar a coisa que havia acabado de cair na aldeia. No entanto, quando ele a encontrou vazia por dentro, virou-se para questionar os aldeões. Ele disse que essa coisa se chamava Haku e que dentro dela certamente havia um tesouro, e os aldeões haviam levado todo o tesouro e escondido. Ao ouvir isso, toda a aldeia apontou unanimemente para o menino de cabelos pretos. Mas o bandido disse que não era burro o suficiente para afirmar que esse sujeito imundo era tesouro Haku. Sentindo que estava perdendo tempo, o bandido começou a devastar ao redor. A casa recém-reparada de BT foi destruída novamente. Os aldeões correram em pânico. Atli correu para dentro de casa para pegar a lembrança de seu pai. Do lado de fora, Elsha tentou segurá-lo para que os aldeões pudessem evacuar. No entanto, suas balas não tiveram efeito no robô. Ela gritou para o menino falar rapidamente para ajudá-la. Ele deu um passo à frente explicando e convenientemente pediu ao bandido para ajudá-lo a atravessar a parede. Claro, aquele cara também achou que ele ainda estava fazendo truques e atacou. O menino pulou em direção a Elsha sem estar vestindo nada, reclamando que o cara não ouviu sua explicação. Elsha corou e disse a ele para colocar uma calça. Nesse momento, Atli correu e entregou ao menino a roupa íntima de seu falecido pai. Depois de dar isso, ela tirou um anel semelhante ao do bandido e o colocou na mão. Em seguida, ela se transformou e lutou contra o bandido. Mesmo sendo um corpo mecânico, a Behight de Atli era muito flexível e ágil para desviar dos ataques. Ela usou um chicote para atingir o menino e perguntou aos aldeões o que era aquilo. O professor da aldeia chamou essas máquinas de Behight e o anel era chamado de Bind Warper. Enquanto houvesse crença, o portador poderia se transformar, mas Atli foi capturada pelo bandido. Ele pretendia esmagá-la. Os aldeões gritavam para que ela se libertasse. Caso contrário, morreria junto com o Brayhite. Mas o bandido impediu que isso acontecesse. Ao ouvir isso, que parecia sério, o garoto de cabelo preto decidiu salvar a garota que lhe emprestara roupa íntima. Ele correu de volta para o Hakuyo e pegou um warp de ligação. Embora não se lembrasse de nada, afirmava uma coisa, que era muito forte.
Para a surpresa de todos, ele colocou o anel e se transformou. Então, ajudou Atli a escapar do Braveheart. Não permitindo que o bandido falasse bobagens, o garoto deu um golpe em sua cabeça, deixando-o irritado, e então o arrastou montanha abaixo para continuar a luta. Ambos caíram livremente ao aterrissar. O bandido rapidamente atingiu as costas do garoto de cabelo preto. Mas, inesperadamente, seu Braveheart era ainda mais flexível que o de Atli, deixando o bandido confuso. Ele disparou uma chuva de balas contra ele, mas o corpo flexível ainda as bloqueava. Ele começou a contra-atacar. Com muitos socos, ele o fez voar para o céu, depois o chutou para o chão, finalizando o bandido com uma série de golpes e então destruiu o manipulador de vínculos de forma inesperada. Sua maneira de finalizar não matou o piloto, mas permitiu que ele escapasse. Todos ficaram surpresos. Perguntando quem ele era, o garoto disse confiantemente: "Eu sou Beck Harrow." Depois de dizer isso, Beck se transformou novamente, despediu-se de todos e voou em direção à parede. Mas, não importava o quanto ele fosse longe, a parede não mostrava sinais de estar mais próxima, fazendo-o ficar exausto e retornar à forma humana. Enquanto lamentava a fome, um garoto de cabelos brancos apareceu. Ele se apresentou como Shubai, e a garota era Shin. Shubai expressou surpresa ao saber que Beck conseguia manter a forma Braveheart por até 5 horas. O mais longo que ele conhecia alguém conseguir fazer era apenas 2 horas. Shubai havia escutado anteriormente que Beck era do outro lado da parede, então ele perguntou curiosamente o que havia lá. Beck também não conseguia se lembrar claramente. Quando estava prestes a dizer o que lembrava, Shin interrompeu, irritada, afirmando que não havia nada do outro lado. Shubai disse que a parede tinha 10.000 metros de altura e explicou que seriam necessários 5.678 pessoas da altura de Beck, empilhadas juntas para alcançar o topo. Mas parecia que a cabeça de Beck não conseguia absorver esse conhecimento. Então ele deu um soco no rosto de Shubai. Shin correu para proteger seu mestre, mas Shubai bloqueou sua arma com a coxa. Ele usou seu corpo para acalmar Beck, então sugeriu que o ajudaria a atravessar a parede. Mas Beck precisaria esperar alguns dias, porque Shubai tinha que recalcular. Afinal, ele mesmo não sabia o que havia do outro lado da parede. Beck concordou. Enquanto isso, na aldeia, Atli estava sendo tratada após a batalha. Quando se estabilizou, lembrou-se de Beck sozinho. Ele não poderia atravessar a parede, então precisavam encontrá-lo e detê-lo. No entanto, ao sair, ela viu Beth já deitado e dormindo na porta. Quanto a Shubai, embora assim estivesse rabugenta, ela não interferiria em seus assuntos. Ela apenas o lembrou de que, se o imperador soubesse, ele estaria em apuros. Os dois voltaram para encontrar um general chamado Ki. Ele perguntou sobre o segundo Hakurro, mas Shubai evitou o assunto e saiu. Na manhã seguinte, Beck recebeu roupas costuradas por Beat como forma de retribuição. Ele construiu para Bid uma nova casa para substituir a que havia destruído. Mas não era mais do que um cachorro. Elsha ainda duvidava. Ela acreditava que sua amnésia era falsa e que tudo do outro lado da parede era apenas uma encenação. Depois de trocar olhares com o ancião da aldeia, ela voltou a caçar com ela. Enquanto Elsha permanecia na área de caça, Elsha mostrou de volta a Vila Eder. Este lugar era muito pequeno, com recursos suficientes apenas para que eles vivessem dia a dia. Elsha era o xerife e ainda cuidava de muitos órfãos. Eles estavam morrendo gradualmente, então não podiam deixar Beck ficar ali porque ele era considerado o Hakurro. Sendo caçados por bandidos, não podiam se dar ao luxo de serem atacados como da última vez. Beck perguntou curiosamente por que eles não simplesmente migravam para longe. Elsha explicou que as duas noções, Rekka e Ludo, estavam em guerra e que tinha sido extremamente difícil para eles chegarem a esse lugar para se estabelecer. Ao ouvir isso, Beck inocentemente disse que então era só ir além da parede. Mas Elsha e os aldeões não acreditavam que houvesse algo lá para se viver. Enquanto isso, na República de Rekka, Shubai designou Sim para a tarefa de monitorar Beck. Ele até deu a ela o selo para entrar no arquivo proibido. Ele faria uma cópia e encontraria uma maneira de atravessar a parede. Antes que este pequeno mundo soubesse da existência de Baek ao lado de Ludo, o anel do bandido foi recuperado. Os oficiais estavam discutindo com mercenários quando a princesa Fine entrou. Descobriu-se que Ludo havia usado mercenários para recuperar Hakurro em vez do exército. Para manter a imagem de uma nação pacífica, Fine queria que eles o capturassem a todo custo. Ela acreditava que ele era a chave para manter a paz. Seguindo o desejo da princesa, eles contataram o senhor que governava o território da vila de Ajor, mas ele se recusou a deixar os soldados de Ludo agirem livremente em suas terras. No entanto, o oficial ameaçou arrasar seu território, então ele cedeu. Naquela tarde, os soldados do território de Ikki chegaram à Vila Eder. Ele exigiu que Baek fosse entregue, mas Baek já havia partido cedo. Ao ouvir que o Lorde ordenou que seus soldados apagassem a Vila Ajir, o comandante obedeceu, transformou-se e começou o massacre. Atli mais uma vez se adiantou para detê-lo, mas como ela tinha um corpo menor, o comandante a amarrou e a jogou para lá e para cá. Na crise, Elsha descobriu outro anel dentro do Hakurro. Ela rapidamente se transformou, mas por algum motivo, quando pousou, caiu em um buraco e desapareceu. Atli foi estrangulado e forçado a destransformar. Enquanto Bid estava fugindo, encontrou Beck, que não havia saído, mas estava dormindo no poço. Temendo que os aldeões estivessem em perigo, sem hesitar, ele colocou o anel e voou para chutar o comandante.
Enquanto isso, no subsolo, Elsha ouviu uma voz dentro do Brehite pedindo que ela aceitasse ser a piloto acima. Quando Beck acabou de derrotar o comandante, o chão começou a tremer e Elsha emergiu carregando um navio inteiro. Quando ela se separou, o navio parou sobre Shubai. Kai havia descoberto a existência de Beck através do pecado. Ele questionou Shubai, mas Shubai disse que estava investigando e tinha encontrado algo interessante no arquivo proibido. Era um navio com poder para destruir o mundo inteiro. Kai suspirou, dizendo a Shubai para ter cuidado para não ser muito óbvio, porque o imperador já estava anotando suas ações. Shubai disse que em breve enviaria um relatório de volta a Edger. Bid, animado, pediu a Elsia para levá-lo até a parede. Mas ela recusou porque precisava cuidar dos aldeões. Não importava o quanto ele a persuadisse, ela ainda assim se negava. Enquanto isso, Bit havia feito alguns arranjos com o comandante. Naquela noite, toda a aldeia se reuniu para capturar Beck. Eles acreditavam que seu senhor só o queria, então o entregariam para garantir a paz da aldeia. Beck, sonolento, disse que poderiam fazer o que quisessem. No entanto, tarde da noite, Atli veio secretamente para libertar Beck. Ela não queria sacrificar alguém para seu próprio benefício, e não acreditava que um homem que tentava matar toda a aldeia os pouparia se entregassem Beck. Elsia apareceu atrás, apontando uma arma para Elsia. Beck interveio para impedi-la, pois entendia a seriedade da situação. Ele não iria fugir e envolver os outros. Afinal, Beck só queria chegar à parede, sem afetar ninguém. Então ele perguntou a Elsia se aquele homem estava mentindo, e depois se virou contra a aldeia. E então, ela tinha o poder de controlar um navio inteiro, mas ainda assim aceitava se apegar aos outros assim. Ele acordou sem lembrar nada sobre si mesmo, mas sabia que, se negasse seus próprios sentimentos, nada dele restaria. No dia seguinte, todos juntos partiram. Bak estava trancado em uma jaula. Atli descobriu que seu anel também havia sido levado. Percebendo que era a ideia de BTT, ela demonstrou sua decepção com ele. Quando chegaram, o senhor os recebeu com alegria e mostrou aos aldeões a terra que prometeu lhes dar, deixando-os muito felizes. Após completar a entrega do homem e do anel, os aldeões partiram enquanto Bit pediu para se juntar ao exército. Ele não ganhou nada aqui porque Atlis já o odiava. Quando os aldeões partiram, BTT disparou canhões de despedida. No entanto, o senhor do território ativou as bombas que haviam sido plantadas, causando um deslizamento de terra que afundou todo o navio. Ele acreditava que exterminar a aldeia Edger era a melhor maneira de salvar seu território. Pois, se as duas nações, Heka e Ludo, soubessem da existência daquele navio, não hesitariam em atacar esta terra. Isso é política. Quando Bit percebeu que havia sido enganado, ficou furioso, enquanto Bak ria alto, deixando o comandante tão irritado que ele atirou nele. Quando o comandante pretendia enviar BTT para o túmulo junto com a aldeia, Bak atirou uma pedra nele. Beta aproveitou a oportunidade, agarrou o anel de volta e o jogou para Beck, implorando para que ele salvasse sua aldeia. Isso era tudo que Beck precisava. Ele se lançou, se transformou, carregou Beck e voou em direção a Elsha, que estava afundando. Ignorou o fato de que eles o haviam traído, pois era generoso por natureza. Ele encorajou Elsha a se levantar, porque apenas confiando em si mesma poderia se salvar. Ela então se ergueu e levantou todo o navio para escapar do perigo. O comandante ainda não desistia, então ele se transformou e os perseguiu. Desta vez, Atli deu um passo à frente para resolver sua antiga rixa com ele. Assim como da última vez, ela foi agarrada e jogada de um lado para o outro. Mas em um momento em que ele disparou balas contra ela, Atli redirecionou as balas de volta para ele. Quando ele ficou ferido, Beck correu, desferiu uma série de socos e derrotou o comandante. Depois, toda a aldeia voltou para avisar o senhor do território antes de partir. Desta vez, eles iriam para o outro lado da parede, onde tinham certeza de encontrar um lugar ao qual pertenciam. Quanto a Shubai, ele relatou ao imperador sobre a parede e a arma de destruição em massa. Sem mencionar Beck, ele ainda pediu o direito de destruí-la pessoalmente. Quando ele ficou ferido, Beck correu, desferiu uma série de socos e derrotou o comandante. Depois, toda a aldeia voltou para avisar o senhor do território antes de partir. Desta vez, eles iriam para o outro lado da parede, onde tinham certeza de encontrar um lugar ao qual pertenciam. Quanto a Shubai, ele relatou ao imperador sobre a parede e a arma de destruição em massa. Sem mencionar Beck, ele ainda pediu o direito de destruí-la pessoalmente. 15 anos antes, na República de Heka, em uma vila faminta, crianças eram entregues a Heka porque os aldeões não tinham dinheiro ou comida entre eles, Kai e Shubai. No entanto, em vez de aceitar o destino de escravidão, os dois decidiram que provariam seu valor para a capital e, a partir daí, se tornaram os dois grandes generais que são hoje. Kai veio desejar sucesso a Shubai nesta campanha, tudo pela promessa do Muro do Morte entre os dois, de volta ao grupo de Beck. Elsha trouxe um mapa de Lingolem. A metade ocidental era Heka, a metade oriental Ludo. Ao redor estavam algumas nações menores, como o território Iki. Ali, o grupo discutiu uma rota segura para o muro. O doutor sugeriu viajar para o norte, ao longo da zona neutra Nu, onde havia uma rota pedonal entre Heka e Ludo. Como era território neutro, haveria também muitos comerciantes e eles poderiam trocar por suprimentos necessários. Parecia razoável, então todos concordaram. A voz de Beth interrompeu de repente, anunciando que o exército de Heka já havia bloqueado seu caminho e que era Shubai. Então, Sim entregou uma mensagem do imperador ao grupo de Beck, afirmando que qualquer um que ousasse pensar em atravessar o muro estava destruindo a ordem de Langolin. Ele não permitiu negociações e ordenou que fossem destruídos. O doutor informou que eles se esconderiam em Banquia, uma cidade comercial neutra no Nordeste.
Com um plano em mente, os três, Beck, Elsha e Atli, se transformaram e partiram. Do outro lado, Shu-bai posicionou 4 mercenários que havia contratado. Eles se transformaram e espalharam algum tipo de gás que paralisou o navio. Shu-bai então veio falar com Beck, garantindo que isso seria útil para ambos os lados. Então Beck deveria apenas fazer o seu melhor. Ele então se afastou, deixando os 4 mercenários atacarem. Após uma breve troca de apresentações, a batalha começou. Beck foi o primeiro a se mover. Em seguida, Atli usou seu chicote para prender o mercenário amarelo, mas ele a arrastou para o chão. Beck se virou para resgatá-la, mas foi bloqueado pelos ventos e águas dos mercenários verde e azul. O vermelho também lançou fogo, superando Beck. Ao ver a situação unilateral, Elsha deixou o navio para apoiar Atli, mas o azul ainda conseguiu chutar Elsha para longe e continuar imobilizando Atli no chão. Beck ainda estava sendo golpeado pelos ataques elementares do trio, sua boca forçada a se fechar quando foi derrubado, enquanto eles se aglomeravam e se vangloriavam de sua força unida. Ao ouvir a palavra unidade, Beck se lembrou de algo. Então ele usou uma nova habilidade sua, criando clones. Beck fez 4 clones e juntos derrotaram os 4 irmãos sobre-humanos. Ele também se esgotou muito ao criar os clones. Naquele momento, Shin ordenou que todo o exército cercasse o grupo de Beck, comandando sua aniquilação. Mas Shu-bai interveio, fazendo explosões de Brights e armas ocorrerem uma após a outra. Ele então prendeu Shin e foi se encontrar com o grupo de Beck. Shu-bai se rendeu e se tornou voluntariamente prisioneiro dos Brights. Após observar a batalha, ele concluiu que Beck era digno de se juntar a ele, raciocinando que, para atravessar a muralha, precisariam de uma mente inteligente, e Shu-bai se dedicou a esse papel. Ele disse a Shin para voltar e relatar à capital que ele os havia traído. Shu-bai confiou a tarefa de escoltar Shin de volta aos mercenários e partiu com o grupo de Beck. Shu-bai foi posteriormente amarrado para interrogatório. Embora não tivesse intenção hostil, Bid não confiava nele, porque já havia sido enganado uma vez antes e não conseguia confiar novamente facilmente. Shu-bai percebeu que isso seria muito difícil. Quando Shin voltou, ela relatou em lágrimas a Kai que Shu-bai os havia traído. A história então voltou para 10 anos antes, quando Hakuho começou a aparecer. Kai e Shu-bai foram enviados como se fossem escravos. Graças à mente calculista de Shu-bai, os dois rapidamente encontraram o local da queda de um Haku. No entanto, um grupo de soldados chegou primeiro, com a intenção de usá-lo para iniciar uma rebelião. Naquele momento, Kai lutou contra ele sozinho. Mas quando o exército regular de Rekka, liderado por Thea, chegou, ele considerou Kai e Shu-bai como rebeldes e ordenou suas mortes. Shu-bai teve que usar a mão para bloquear um golpe destinado a Kai. Então, o imperador apareceu e se interessou por ambos. Voltando ao presente, Kai foi pessoalmente encontrar Shu-bai, querendo entender por que seu amigo havia feito isso. De volta ao grupo de Bak, Shu-bai e o Dr. Sola trabalharam juntos para estudar e ativar a nave. Enquanto examinava o painel de controle, Elch relatou a presença de um inimigo. Desta vez, era apenas uma pessoa, e era Kai. Ele então se transformou, bloqueando a nave inteira sozinho. Não parando por aí, Kai voou até Elsha, a forçou a sair da nave e a atingiu com uma explosão que a reverteu para a forma humana. Kai chamou Shu-bai para enfrentá-lo, exigindo saber por que Shu-bai havia abandonado Rekka. Shu-bai disse que Rekka era um navio afundando, um que ele e Kai haviam levantado juntos uma vez. Mas agora, Shu-bai havia encontrado um novo navio. Kai perguntou com raiva sobre a promessa deles, mas Shu-bai respondeu com dor que, a partir de agora, Baek e esse navio eram seu novo sonho. Após as palavras de Shu-bai, Baek também avançou, se transformou e atacou Kai. Kai prendeu Baek com sua lança flamejante e o girou. Baek rapidamente criou clones para atacar de múltiplas direções, conseguindo desferir um golpe em Kai. Mas Kai agarrou o braço de Baek e liberou energia de seu peito, derrubando Baek. Elsha e Atli correram para apoiar, mas Shu-bai avançou para impedi-los. Ele disse a todos para pararem de se transformar e foi conversar com Ki. Os dois conversaram e Ki se lembrou de sua antiga promessa. 5 anos atrás, durante a primeira transformação de Kai, ele já era diferente dos demais. Por isso, o imperador o valorizava muito. 3 anos depois, graças ao seu talento, Ki foi promovido a general, enquanto Shu-bai se tornou um astrólogo-chefe. Durante 1 ano, os dois prometeram mudar sua nação juntos. Ki havia cortado o braço uma vez, muitos imitando a lesão que Shu-bai sofreu por ele, e essa era a promessa que compartilhavam. Mas o braço de Shu-bai já havia cicatrizado, e ele não se lembrava de nada daquela promessa. Enfurecido, Kai agarrou Shu-bai. Shu-bai respondeu que Kai só queria mudar sua nação, enquanto ele queria mudar o mundo inteiro. E para fazer isso, ele colocou sua cama nas costas em vez de Kai. Ao ouvir isso, Kai não desejou mais conversar. Ele sacou sua arma e declarou Shu-bai inimigo de Rekka. Nesse momento, Byac emboscou Kai, mas com um único golpe de sua mão no estômago de Byac, ele foi instantaneamente derrotado. Kai então se virou novamente para Shu-bai, caminhou em sua direção calmamente e abaixou sua espada. Mas Byac rapidamente protegeu Shu-bai.
Kai cortou, quebrando a arma de Baek, mas Baek ainda conseguiu puxar o gatilho, criando uma cortina de fumaça que foi suficiente para ele se transformar. Kai também se transformou para continuar a luta, mas Chubai o deteve. Ele então ordenou que o navio disparasse um tiro de advertência para o céu. Kai zombou, mas Shin não. Como a bala alcançou a capital, Kai achou difícil de acreditar, então Chubai disparou outro tiro perto do palácio. Kai, frustrado e furioso por não poder fazer nada, deixou um desafio, declarando que voltaria, e então partiu. Todos suspiraram aliviados por escaparem do perigo, enquanto Chubai revelou que a ferida em seu braço ainda estava lá. Ele apenas havia escondido isso para enganar Kai. E na verdade, Chubai nem mesmo sabia até onde os canhões do navio podiam disparar. O Dr. Sossola explicou que anteriormente eles apenas haviam liberado gás, e a explosão foi porque Chubai havia plantado bombas na capital antes. Gradualmente, todos começaram a confiar em Chubai, e eles continuaram sua jornada, antes que Ki pudesse perceber a enganação. Em Rekka, o imperador recebeu notícias de Tet de que Kai havia falhado em destruir o navio e executar Chubai. Ele ordenou que Kai fosse banido de receber novas missões e preparou uma punição para ele. Nos dias que se seguiram, Chubai pesquisou o sistema do navio e tornou possível movê-lo sem Elsha, embora ele só pudesse voar em linha reta e nada mais. Mas, mesmo assim, isso deu a Elsha tempo para descansar antes de pilotar novamente. Enquanto Elsha se recuperava, todos exploraram o encouraçado por dentro. Havia de tudo, desde salas de aula até armas. Enquanto isso, em Rekka, Kai estava se disciplinando após sua falha. O ministro da defesa veio falar com ele, informando que na noite anterior, o imperador havia saído para reprimir rebeldes no oeste, deixando Tet com a mais alta autoridade na capital. Ele também anunciou que a punição de Shin viria em 3 dias, mas insinuou que durante esses 3 dias, Shin poderia agir livremente dentro da capital. Ao ouvir isso, Shin imediatamente partiu, e o ministro, tendo terminado sua parte, também se retirou. Nos dias seguintes, o grupo de Baek continuou viajando e acampando. Logo cruzaram o território de Ludo e entraram na região autônoma de Walston, onde as defesas eram muito frouxas, permitindo que passassem. Chubai supôs que Shin tinha 3 dias para investigar seu truque, então eles usariam esse tempo para alcançar a muralha. Continuaram seu caminho e, numa noite, Elsha avistou um bringuete bloqueando seu navio de guerra. Ele exigiu que o navio parasse, mas Elsha disse que não podia simplesmente parar à vontade, e se ele não quisesse morrer, deveria se mover. Ao ouvir isso, o Bringate tentou bloquear o navio, e todos pensaram que ele poderia ser tão forte quanto Kai. Mas Baip apareceu e o salvou bem a tempo, antes que fosse esmagado. Mesmo após ser salvo, o garoto ainda atacou Baek, então Baek teve que jogá-lo para o lado, revertendo-o de volta à forma humana. Browns o viu e elogiou por ser fofo, o que fez Atli lançar-lhe um olhar de desaprovação. O garoto então desmaiou de exaustão. O grupo o carregou de volta para o lugar que ele mencionou, uma terra chamada Fazenda dos Garotos Bonitos. Lá, um garoto chamado Bra saiu e falou com todos eles. No início, eles estavam desconfiados, mas quando Beck trouxe comida, baixaram a guarda. Beck estava curioso sobre por que as pessoas ali brilhavam, e Bra explicou que era um gado do Sr. Walston. Sola examinou as crianças e descobriu uma verdade horripilante. Seus cérebros eram falsos, o que significava que estavam vivendo como se já estivessem mortos. Alguém acrescentou que uma vez por mês, os escolhidos eram levados para um laboratório, e quando retornavam, estavam em um estado terrível. Bonitão era o apelido dado ao gado. Eles eram originalmente crianças de vilarejos pobres vendidas para Walston. Mas após testemunhar seus amigos sendo brutalmente abusados, Brass se rebelou, roubou um anel e se tornou um Brihite. Ele então assumiu a fazenda como último refúgio, já que não tinham para onde ir. Chubai achou isso bastante normal na forma como as nações usavam os pobres. Ludo fazia experimentos, Rekka os usava como escravos. Beck ouviu e então sugeriu que o grupo de Bra se juntasse a ele na muralha, onde poderiam encontrar uma vida melhor do lado de fora. Mas enquanto ainda estavam hesitantes, Bra, o Sr. Walston, atacou a fazenda. Beck avançou e facilmente afastou os homens do senhor. Naquela noite, todos jantaram juntos, mas Bry ficou sozinho em tristeza, culpando-se por ser fraco demais para proteger alguém. Vendo que palavras de conforto não ajudariam, Beck saiu com Chubai para fazer algo mais tarde. Os três, Chubai, Beck e Bry, foram diretamente confrontar Lord Walston. E na manhã seguinte, eles se juntaram ao Walston para se preparar para atacar a fazenda do garoto bonito. Walston concordou em devolver um mapa de Ludo se eles ajudassem, e eles até trouxeram muitos anéis para se preparar para a invasão. Bra, embora muito assustado, não podia simplesmente ficar parado e aceitar a morte assim. Então, ele saiu sozinho para confrontar Beck. Bra se transformou e começou a soltar fumaça ao seu redor, então ele avançou para atacar Beck. Enquanto Bra ganhava tempo, o restante do grupo do garoto bonito começou seu movimento. Chubai sinalizou para que aquele grupo fosse encontrado. Então, eles socaram Beck para roubar o anel de Walston. Em seguida, todos se transformaram juntos. Uma vez feito isso, o grupo de Beck também virou o jogo. Mas o mapa já não era mais necessário, pois Chubai o havia memorizado após apenas um olhar. No final, o Lorde foi derrotado antes do grupo bonito. Uma vez que tudo terminou, o grupo Beck se despediu de Bry e partiu, continuando sua jornada em direção à muralha.
Hoje, Beach e Shubai concordaram em dar a cada Brihite um nome pessoal, pois isso ajudaria a individualizá-los e a cultivar uma confiança mais forte. Depois de decidirem os nomes, Shubai os chamou de volta ao assunto em questão, pois parecia que os guardas do Northern Rekka estavam de olho em seu navio sob o comando de Bai, o general do norte. Segundo Shubai, lutar na zona neutra era proibido pelo Tratado da Estrada da Caravana. Se Rekka não quisesse problemas, deveria manter distância de seu navio. Essa também era a razão pela qual seu destino era onde a muralha se conectava com a zona neutra. Nesse momento, as crianças correram para chamar Elsha e Atli, pois os anciãos da aldeia tinham algo a dizer. Aconteceu que o ancião da aldeia decidiu levar metade das pessoas, com medo de que, se destruíssem a muralha, seriam amaldiçoados. No entanto, Elsha e as crianças ainda decidiram continuar. Enquanto isso, em Ludo, o Lord Walston foi convocado após o incidente. Primeiro, ele desobedeceu ordens e atacou o navio do grupo Beck quando a princesa queria que ele fosse trazido de volta pacificamente. Em segundo lugar, ele havia experimentado em crianças inocentes. Ele tentou se justificar, mas ela não quis ouvir. Ela declarou que era a última vez que deixaria passar, e se ele repetisse, haveria punição para ele. Depois de dizer isso, ela se foi, e o Lord Walston pensou que havia escapado do desastre e ficou radiante. Mas, ao sair, ele foi parado e teve um braço cortado por ousar desapontar a princesa. Quem fez isso foi o comandante Prax, outro leal assistente da princesa Fine. Mais tarde, ela se reuniu com 2 outros assistentes da princesa para conversar. Ela sabia que os 2 ainda não haviam conseguido trazer o navio do grupo Baek para a princesa. Então, desta vez, Prax iria pessoalmente ao campo de batalha para fazer isso. Quanto ao grupo Baek, eles finalmente haviam chegado perto da muralha. Baek, ansioso, se transformou em Brehite e avançou para quebrar a muralha. Mas estava muito sólida. Mesmo com Atli dando apoio, nada funcionou. O general Bai queria muito atacar, mas Thea não permitiu, com medo de que o navio de Baek pudesse atacar a capital à distância. Ele ainda acreditava que o blefe de Shubai era real. Nesse momento, Shin investigou e encontrou as bombas que Shubai havia plantado para enganá-los. O ministro relatou isso a Thea. Embora soubesse que haviam sido enganados, Thea ainda não se apressou em agir, porque o navio do grupo Baek ainda estava na zona neutra. Se eles atacassem, isso quebraria o tratado com Rekka e Ludo. Bai estava extremamente frustrado por não poder agir no grupo de costas. Shubai usou Elsha combinada com o navio para disparar um canhão contra a parede, mas o resultado ainda falhou. Nesse momento, alguns motores apareceram abaixo da parede empurrando o navio do grupo de costas para longe. Eles estavam sendo empurrados em direção ao território de Rekka. Bai imediatamente ordenou um ataque. Baek e Atli saíram para lutar contra Bai e empurraram o navio de volta em direção à zona neutra. No entanto, Bai fez com que seus soldados espalhassem fumaça como da última vez para impedir o movimento do navio. Então, eles invadiram o navio para atacar. Atli recuou para se defender enquanto Elsha mantinha sua posição, aguardando as ordens de Shubai. Baek estava lutando contra o martelo de Bai. Enquanto Bai balançava sua arma, ela foi arrancada por um Brihite que era de Prak. Ela se apresentou como uma embaixadora de Ludo. Bai considerou isso uma violação do tratado, mas Prax disse que ela ainda não havia tocado o chão, então não contava como violação territorial. Aquela pequena pausa já era suficiente. Shubai liberou o gás da nave para dissipar toda a fumaça e neutralizar seu efeito. Elsha rapidamente manobrou a nave de volta para o espaço aéreo neutro. Bai estava enfurecido, mas nada podia fazer. Ti, que também estava observando, ordenou que ele recuasse. Prax então se encontrou diretamente com todo o grupo Beck. Ela entregou a mensagem da princesa dizendo que a princesa queria se encontrar com eles e que a questão da quebra da parede também era algo que a princesa desejava discutir. Elsha, pensando nos aldeirões, decidiu ir com eles. Mas Beck não foi. Ele não queria depender de ninguém e encontraria uma maneira de quebrar a parede sozinho. Prax não o pressionou. Ela acompanharia os aldeões primeiro e depois voltaria para persuadi-lo. Ele então se separou temporariamente do grupo de Elsha e começou a quebrar a parede sozinho. Enquanto isso, Kai e Sin também estavam começando seu plano para fazer Shubai se arrepender. No navio, Prax apresentou brevemente Ludo. O país era atualmente governado por 6 nobres, com a princesa Fine, uma pacifista, como a líder atual. Assim que ela terminou de explicar, o navio já havia entrado no território de Ludo. Atli perguntou a Elsha se realmente era certo deixar Baek para trás, e ela respondeu que ele ficaria bem, já que o Dr. Sola também estava ficando com Baek. Todos então entraram na capital. Em meio aos aplausos do povo, a princesa deu as boas-vindas aos aldeões em seu país. Enquanto isso, em Rekka Ocidental, o imperador acabara de lidar com o exército rebelde. Voltando ao grupo de Elsha, os aldeões foram convidados para um banquete luxuoso, enquanto Elsha e Atli foram tomar banho. Ambos ficaram maravilhados com o esplendor daquele lugar e também encontraram a princesa lá. A princesa prometeu fornecer abrigo para os aldeões de Elsha. No entanto, após um dia cansativo de socos, a parede ainda não havia alcançado nada. Mas essa era a única coisa que ele podia fazer sem depender de ninguém. Ele queria descobrir seu passado, então desejava voltar para o outro lado da parede.
Beck perguntou por que Sola não foi a Ludo e o médico respondeu que tinha suas razões. Enquanto conversavam, Sola de repente deu um passo para trás. Beck olhou para trás e viu Prax correndo e ela agarrou Beck, dizendo que, como ele se recusou a voltar, não tinha escolha a não ser usar a força. Beck não estava disposto a ceder. Ele se transformou e, por coincidência, também queria aproveitar a habilidade de voo de Prax. Ele criou clones e os lançou todos para cima, então os usou como âncoras para se impulsionar em direção a Prax. Beck então a forçou a carregá-lo acima da parede. Prax não resistiu, mas obedeceu e o levou para cima. Quanto mais alto eles iam, mais densas as nuvens se tornavam. Quando passaram pela camada de nuvens, ambos foram de repente atacados. Dispositivos que impediam qualquer um de voar muito alto. Se continuassem, os dispositivos descarregariam eletricidade para matar a todos. Assim, a tentativa de Beck de romper a parede era impossível. Mesmo assim, Beck se recusou a aceitar isso e tentou se impulsionar para cima, mas Prax o puxou de volta e o derrubou. Nesse momento, Hakuho apareceu. Bak aproveitou a oportunidade para se agarrar a ela e escapar. Enquanto isso, Chubai havia se encontrado com 2 dos assistentes da princesa. Eles já se conheciam de antes. Ambos queriam que Chubai revelasse o segredo de Rekka. Ele concordou com a condição de que o deixassem ver o processo de melhoria do Brehheit. Sobre a habilidade de Prax de voar, Chubai apontou que era um grande avanço. Ele também observou que, atualmente, apenas Prax e Ludo podiam voar, mas disse que, se participasse do processo de melhoria, todos os Brehites poderiam voar. Chubai, então, também recebeu notícias sobre a aparição de Hakuho. Bak havia sido capturado novamente enquanto o Doutor Solar permanecia na parede, ainda tentando quebrá-la. Os aldeões se alegraram ao saber que estavam autorizados a ficar em Ludo. Bak foi trazido de volta por Prax e Bid observou de longe. Ele seguiu as instruções de Chubai e relatou a ele. Após receber as notícias, Chubai pediu para sair primeiro. Enquanto era escoltado para fora, Bid tentou emboscar os soldados, mas foi contra-atacado por 2 pessoas. Chubai então os chocou com a eletricidade. Enquanto isso, Bike estava sendo submetido a experimentos. Eles o eletrocutavam repetidamente para testar se ele era um humano normal. Bit e Chubai testemunharam tudo. Chubai instruiu Byte a pressionar o botão vermelho para libertar Bike, dizendo-lhe para mirar com cuidado. Se ele errasse, Byte morreria, mas Chubai sobreviveria, já que Ludo ainda precisava de seu cérebro. Embora hesitante, Byte, ao ver Bike em agonia, rapidamente tomou uma atitude. Ele conseguiu pressionar o botão. Bike se libertou e eletrocutou o professor para que pudesse sentir sua própria dor. Chubai lançou Smoke para criar uma rota de fuga para Bike. Os 3 conseguiram escapar, mas antes que pudessem se alegrar, Prax os perseguiu. Bike lutou contra Bike e, em poucas trocas, ele cortou a máscara de Prax. No entanto, inesperadamente, não era Prax, mas a própria Princesa Fine. Na verdade, era sua segunda personalidade. Ela disse que qualquer um que visse seu verdadeiro rosto não teria permissão para viver. Chubai jogou Smoke para recuar. Eles não podiam prejudicar a princesa, porque se o fizessem, todos os vilarejos seriam expulsos novamente. Os 3 continuaram correndo enquanto a princesa os perseguia em um acesso de loucura. Nesse momento, Prax apareceu. Ela pediu permissão para eliminar o grupo Bax em nome da princesa. Ao ouvir isso, a princesa concordou e saiu primeiro. Prax então desembainhou sua espada para cumprir a tarefa, porque qualquer um que soubesse desse segredo precisava ser silenciado. Bak não conseguiu derrotar Prax, afinal, ele tinha acabado de ser severamente espancado. Ele se transformou para carregar Chubai e mordeu para longe. Prax imediatamente chamou o exército para agir. Enquanto isso, Elsta impediu Etli quando sua amiga tentou sair para ajudar, mas Etli já havia feito sua escolha. Ela disse que Elsha havia encontrado um refúgio para os aldeões e era sua líder, então seu lugar não era mais ali. Ela queria ajudar a realizar a destruição da muralha. Mas Elsha tentou manter Etli com ela. Ela disse que tudo havia acontecido muito rápido. De repente, Barak apareceu na aldeia, jogando tudo em caos. Então, ela se fundiu com o navio. Elsha suportava uma enorme pressão como chefe, cuidando de muitas pessoas, e ela precisava de alguém em quem confiar, como Etli. Enquanto ambas estavam emocionais, a batalha entre Bak e Prax se espalhou por ali. Prax continuou sua tática de atacar de cima. Barak não podia criar clones, já que Bit e Chubai estavam presentes, mas ele pensou em outra maneira. Para a surpresa de todos, Barak ampliou sua mão para agarrar Praxis, aparentemente vitorioso. Mas Prax usou uma técnica para afastá-lo, forçando-o a voltar à forma humana. Ela então começou a executá-los. Nesse momento, Sola retornou e, para surpresa, Prax o chamou de seu irmão mais velho. De fato, Sola havia abandonado a princesa e deixado Ludo. A personalidade dividida da princesa também foi causada por ele. Então, ele partiu em busca de uma cura para ela. Sola disse que dentro da nave havia um remédio para curar a princesa e que ele precisava de Chubai para entender. Quanto a Beck, ele era alguém capaz de neutralizar Brehites sem matar seus pilotos. Se conseguissem estudar como ele fazia isso, ganhariam o favor do povo. Quanto a Bit, Sola admitiu que não conhecia seu valor. BTT teve que se defender, alegando que era secretário de Chubai e que, sem ele, Chubai não poderia fazer nada. Sola concordou em deixar Bit viver.
Tudo parecia razoável, mas Prax disse que as ordens da princesa eram absolutas, então ela não permitiria que ninguém vivesse. Como as palavras não funcionaram, Sola usou um flash para ajudá-los a escapar. Uma vez em segurança, os três questionaram Sola sobre isso. O médico revelou que seu verdadeiro nome era Werner, uma vez do Ludus Supreme Armored Core. 5 anos atrás, o governante morreu de repente, deixando o trono vago. Entre 40 príncipes e princesas, a princesa Fine foi escolhida. Ela foi forçada a governar e não pôde resistir. Fine era uma pessoa de espírito livre, como um pássaro voando no céu. E a partir desse desejo dela, ele e Prax pesquisaram e desenvolveram incansavelmente coisas que podiam voar. Mais uma vez, enquanto Prax estava voando com a princesa, Werner os derrubou, ferindo gravemente Fine. Ele fez isso apenas para fazê-la se concentrar em governar, independentemente de serem hostis a ele. Não muito depois que Fine oficialmente subiu ao trono, as coisas estavam estáveis por um tempo, até que a princesa desenvolveu uma segunda personalidade. No início, apenas ele e Prax sabiam, mas de alguma forma, seus 2 ajudantes descobriram. Eles o envenenaram como punição. Naquele momento, Werner decidiu abandonar Ludo. Ele se tornou médico e partiu em busca de uma cura para a princesa. Depois de ouvir a história, os 3 entenderam Werner. Eles então discutiram seu próximo passo. No dia seguinte, o imperador retornou a Reca. Ele depôs o governante e forçou-o a entregar toda a riqueza que havia acumulado. O imperador declarou que Reca se prepararia para conquistar Ludo. Caia foi pessoalmente perdoado pelo imperador, e ele e Sin foram à praça para assistir à execução pública do general rebelde. O imperador demonstrou seu poder ao dar ao general um anel para lutar contra ele, enquanto ele mesmo não precisava se transformar, apenas precisava disso. Em um instante, o imperador desferiu um golpe imensamente poderoso que obliterou o general. Ele então levantou a voz, declarando guerra a Ludo pelos céus. Reca devoraria tudo. Enquanto isso, o grupo de Elsha havia sido capturado e seus anéis confiscados. A princesa Fine mal havia se recuperado do que acabara de fazer quando o imperador de Reca ligou, informando-a de que em apenas um dia, Reca lançaria sua invasão a Ludo. Um dia era o suficiente para Ludo se render. Imediatamente, Fine mudou para sua outra personalidade e desafiou o imperador, dizendo que se ele era tão poderoso, então que viesse e os engolisse ele mesmo. Após a ligação, ela ordenou que todos se preparassem imediatamente e informassem o povo. Werner, que havia saído para explorar, também ouviu a notícia e voltou para relatar ao grupo. Shubai entendeu um pouco, mas repreendeu Werner por ser descuidado o suficiente para ser seguido. E logo apareceu um soldado para prender os 4. Mas antes que algo pudesse acontecer, outra figura apareceu, disse ao soldado para ir embora e deu as boas-vindas a Werner, dizendo que o senhor o aguardava na carruagem. Shubai perguntou quem era esse senhor, e Werner respondeu que era alguém que até Ludo não ousaria se opor. Chegando ao palácio depravado. Ridículo. O grupo foi levado diante de um homem corpulento que Werner apresentou como o árbitro da seleção, um dos 6 governantes mais altos do continente, aquele que seleciona o trono do rei. Ele elogiou Werner por trazer de volta pessoas tão interessantes, o cérebro de Reca e alguém de além da muralha. Ao contrário dos outros que estavam cautelosos, Bayek avançou corajosamente para enfrentar o árbitro, dizendo que todos que conhecia irradiavam emoções fortes, mas do árbitro ele não sentia nada. Ao ouvir isso, o árbitro liberou seu poder como se o anel estivesse dentro de seu corpo, irradiando uma pressão tremenda, e confessou que se deleitava em se entorpecer deliberadamente, pois se algum dia levasse as coisas a sério, poderia destruir o mundo inteiro. Isso fez Werner questionar se seu poder havia crescido além do controle, ou se havia algo mais oculto naquele momento. O secretário supremo, Pef, apareceu, relatando a declaração de guerra de Reca, e o árbitro revelou calmamente que ele mesmo havia escolhido Fine para ascender ao trono, e ainda admitiu que os outros príncipes e princesas que deveriam ter sido mortos para evitar o caos, ele havia poupado, mantendo-os como servos. O mais chocante de tudo, ele confessou que quando Fine sofreu seu acidente cirúrgico, ele havia transfundido seu próprio sangue para salvá-la, acreditando que sua vontade inabalável a tornava digna de ser rainha, e que isso poderia ser a causa de sua segunda personalidade. Werner e os outros ficaram horrorizados, pois se fosse verdade, então seu alter ego violento se originava do próprio árbitro. Certo. Então Pat também relatou que não conseguiu impedir a ordem de executar os aldeões de Elsha, e Elsha foi trazida. Fine ordenou que ela lutasse em um duelo Brihate contra Prax para assumir o controle da nave. Fine ameaçou que, se Elsha se recusasse a lutar, os aldeões seriam massacrados, começando por seus amigos, depois os mais velhos e então as crianças, até zombar que, se Elsha se rendesse, ela cortaria as pernas de Brihate e a montaria como uma figura de proa no convés da nave. Forçada a uma situação sem saída, Elsha teve que escolher entre viver, aleijada, ou deixar todos os aldeões morrerem. Furiosa, mas firme, ela exigiu que, se vencesse, os aldeões deveriam ser libertados.
Fine aceitou com uma risada zombeteira, certa de que Prax prevaleceria. Prax se transformou e atacou incansavelmente, enquanto Elsha, apesar de seu treinamento, foi esmagada sob a pressão avassaladora, recebendo golpe após golpe, sem ser párea para Prax, que nem mesmo de costas conseguia ser derrotado. Enquanto isso, a caminho de resgatá-la, Bayek foi interceptado pela elite armada de Ludo, 5 contra 1, em um espaço apertado que impedia que ele se clonasse. Naquele momento de desespero, ele percebeu que precisava ir para os céus para romper em forma Brihate, desbloqueou a habilidade de voar, um feito que nem mesmo os soldados de Ludo haviam conseguido, e então disparou em direção a Elsha. Na arena, os ataques tempestuosos de Prax perfuravam cada brecha, e embora Elsha mal conseguisse respirar, ela nunca hesitou, perseguindo de perto, a ponto de Prax reconhecer seu espírito como um verdadeiro líder. Justo quando o golpe final estava prestes a atingir, Bayek chegou, bloqueando o ataque e implorando para assumir seu lugar contra Prax. Mas Elsha o impediu, afirmando que havia prometido a Fine que, se vencesse, os aldeões seriam libertados. Portanto, ela precisava terminar essa luta sozinha. Ao ouvir isso, Bayek prometeu se redimir por ter se distraído com a parede anteriormente, declarando que se tornaria sua espada, e lembrou a ela de suas palavras. Apenas ela poderia salvar a si mesma, ele poderia apenas ajudá-la. Beck se transformou na arma Muga para Elsha empunhar, mas seu peso excessivo desacelerou seus ataques. No entanto, Abak disparou propulsores do punho da espada, fazendo-a girar continuamente. Embora difícil de controlar, isso aumentou imensamente sua velocidade e poder. Ela enganou Prax, fazendo-a focar em um ataque aéreo, e então cortou rapidamente, dividindo a altura de Prax em 2 sem matá-la, graças ao traço especial de Beck, que encerrou o duelo com honra de cavaleiro. Ao testemunhar isso, a princesa Fine parecia desapontada e declarou que cuidaria das coisas sozinha. Ignorando sua promessa, ela começou a se transformar, mas seu eu benevolente surgiu para impedi-la. Fine confrontou a si mesma, admitindo que, desde o início, temia tanto a guerra quanto sua própria natureza escondida atrás da persona violenta. Agora, ela se decidiu a aceitar todas as consequências sangrentas que havia causado e a abraçar o amor como seu novo princípio orientador. Usando o anel, ela selou seu eu violento e permitiu que seu eu amoroso assumisse permanentemente, pedindo desculpas a todos, especialmente a Elsha, por suas palavras cruéis. O árbitro da seleção observou e ficou satisfeito com esse resultado. No entanto, Fine, com tristeza, admitiu que a guerra não poderia ser evitada, pois as engrenagens já estavam em movimento. A culpa era dela e ela arcaria com a responsabilidade. Quando Elsha soube que Fine havia escolhido Lislov como seu modo de vida, estendeu a mão, propondo uma aliança igualitária, já que Heka estava caçando ambas, e explicou que o caminho da amizade de Edger era a confiança retribuída com confiança. Radiante, Fine aceitou e abraçou essa nova esperança. Em Heka, o imperador Zetsu uniu seu povo sob a bandeira da vontade da muralha. Os soldados rugiram em uníssono, e ele lançou-se à batalha com fervor. O pecado foi concedido a um anel, e Kai a chamou de sua mão direita, prometendo esmagar Ludo e Shoshu a custo de traição. Em Ludo, Fine queria confessar seus pecados, admitindo que sua persona violenta havia desencadeado a guerra. Mas o secretário supremo Path pediu sigilo para evitar pânico e focar na vitória, insistindo que esse é o único caminho para a expiação. Na câmara de pesquisa, Shubai analisou a tecnologia de Ludo, teorizando que Brihate vinha de partículas de fé, um nanometal líquido dentro da Terra que reagia à crença, sendo o anel apenas um amplificador. Ludo estava tentando criar anéis artificiais. Shubai sugeriu ajustar a circuitaria espiritual, aumentando a sensibilidade e simplificando a estrutura, o que despertou uma epifania no engenheiro Daimini, que imediatamente superou obstáculos. Enquanto Daimini estava absorvido nas modificações, Shubai discretamente guardou 2 anéis como pagamento. Mais tarde, Fine chamou Elshia e Etli, confessando em particular que ainda temia a guerra e duvidava de si mesma. Mas Elshia lembrou de que ela já havia conquistado sua escuridão interior e que a aliança nasceu graças a ela. Ao ouvir isso, Fine perguntou se poderiam ser amigas após a guerra. Elas garantiram que já eram. No Conselho de Guerra, Prax relatou que o exército de Rekka superava o de Ludo em 3-1, e os canhões de cluster em Cibo haviam sido sabotados por comandos e estavam em reparo. Shubai afirmou que Zetsu não atacaria pontos fracos, mas sim atacaria a fronteira Viola mais próxima de Maestrog, onde os canhões eram 4 vezes mais numerosos e o terreno estreito, pois Zetsu via a vitória apenas em esmagar Ludo em seu ponto mais forte. Ainda assim, o grupo Bex levaria seu navio para proteger Cibo como precaução. Com a campanha lançada, os aldeões permaneceram na capital de Ludo. Prax visitou Werner, pedindo que ele voltasse à batalha, mas ele se recusou, ainda atormentado pelo dia em que acidentalmente disparou contra a princesa. Furioso, Prax zombou dele, questionando se ele ainda estava vivo e exigiu que lutasse por Fine. Enquanto isso, Shubai falou em particular com Bak, dizendo que sua aparição havia destruído o frágil equilíbrio do mundo e que a guerra destruiria tanto Ludo quanto Rekka. Depois, Baek uniria Lingoland, fundindo o poder de Rekka com a tecnologia de Ludo para finalmente desafiar a muralha. Bak respondeu que primeiro precisavam vencer em Cibo, pois seu pior inimigo certamente apareceria lá.
Como previsto, no Canyon Biola, os generais de Rekka apareceram, o general ocidental Gol e o general norte Bai. Liderando a ofensiva, Prax comandou a brigada blindada de Ludo para o céu a fim de confrontá-los. Enquanto isso, na fronteira de Sibo, o grupo de Bak caiu em uma emboscada de Sin e Kai. Baek voltou ao campo de batalha, deixando Etali sozinho para vigiar o navio. Sin saiu para lutar contra Bak, para que Kai pudesse perseguir e capturar Shubai. Shubai ordenou que Bak segurasse Sin, enquanto o navio precisava que Elsha rompesse o cerco e maximizasse a velocidade. Independentemente de Kai correndo em direção a eles, Vit controlou o canhão traseiro e se preparou para disparar. Senna atacou, zombando de Baek por ser um covarde que nunca matou ninguém em batalhas de Brireit. Baek respondeu que havia mudado. Ele voou para o céu, deixando Sin impotente enquanto ela tentava se desvincular repetidamente. Então Baek mergulhou, pegou Kai e o levantou no ar para que o navio pudesse atirar nele. Enquanto estava no ar, Kai estava indefeso, incapaz de se mover, e continuou sendo agarrado e atingido até não conseguir mais lutar. Justo quando Baek estava prestes a desferir um golpe final em Kai, Sin correu para bloquear o ataque fatal, revertendo para a forma humana e se agarrando a Baek, pretendendo usar a bomba primal junto com ele. No entanto, Baek rapidamente escapou cortando o fio de detonação. Ele deu um soco em Shin e a repreendeu, dizendo para ela não pensar em morrer pelos outros. Se quisesse ajudar alguém, deveria primeiro encontrar uma maneira antes de pensar na morte. Depois de dizer isso, ele se transformou novamente e voltou para Etli. Baek se tornou sua arma, permitindo que ela desferisse um golpe devastador para romper o cerco inimigo antes de continuar em seu movimento. Enquanto isso, na Batalha de Prax, embora ela ainda estivesse dominando 2 generais, foi de repente emboscada pelo Imperador. Ele lançou uma lança flamejante diretamente contra ela, fazendo-a ser arremessada contra a parede da capital. O Imperador então recebeu a notícia de que Kai havia sido derrotado e que o grupo de Baek estava avançando. Ele ordenou calmamente que todo o exército jantasse e retomasse a batalha no dia seguinte. Naquela noite, Shubai repreendeu Baek por não ter matado Ki, dizendo que isso atrapalhou seu plano. Baek respondeu que não mataria um futuro aliado, pois se quisesse unificar a nação mais tarde, Rekka precisava se tornar um amigo. Ao ouvir isso, Shu ficou preocupado. Enquanto Baek se declarava um rei que queria fazer amizade com todos na tenda médica, Ki acordou e foi informado de que Shin ainda estava vivo. Ele gritou amargamente de raiva por sua derrota. A guerra entre a nação superior e a República de Rekka havia eclodido. Através das manobras estratégicas de Shu, combinadas com o combate versátil de Baek, Kai foi completamente derrotado. No entanto, o poder do Imperador Zetsu parecia ilimitado, e até mesmo Prax havia sentido a vasta diferença de força. Em meio a essa situação, o navio de Baek recebeu a unidade de elite de Ludo a bordo. Isso os tranquilizou, pois ao lutarem ao lado de Edger e do navio que havia derrotado o general invicto de Rekkas, eles também poderiam se tornar heróis. No convés, Shubai explicou sua teoria das partículas da fé. De acordo com a pesquisa de Ludo, essas eram as partículas que compunham os Bryheads. A base espiritual de cada pessoa servia como um núcleo de seu poder. Um guerreiro derrotado desaparecia porque seu espírito era destruído, fazendo com que seu corpo se desintegrasse em partículas da fé. O anel acelerou esse processo. No entanto, quando Baek venceu, seus oponentes não se dissiparam, e Shubai ainda buscava a razão por trás dessa anomalia. Assim, ele decidiu permanecer com eles para desvendar o mistério. Shu avaliou a compatibilidade de Bri-Height de Baek como extremamente alta, o que explicava sua capacidade de se transformar e criar clones. Mas seu braço direito danificado poderia impedi-lo de usar um golpe final. Shu nomeou provisoriamente de golpe de sabre, por conveniência, e sugeriu que eles nomeassem todas as suas técnicas. Se o golpe de sabre não pudesse ser usado, Baek seria forçado a se concentrar em alvos com outro movimento, ou a destruir a fé do oponente, o que significava que, às vezes, matar seria inevitável. Na noite anterior à batalha, eles discutiram a estratégia. O exército de Rekka era mais forte do que o esperado, e sua única vitória até agora havia sido derrotar Kai. Para mudar o rumo, um general aprovou um plano para atrair o exército de Rekka para o Canyon Viola. Como uma manobra de isca, eles colocariam explosivos em ambas as paredes do cânion, e uma vez que as forças de Rekka caíssem na armadilha, eles desabariam o cânion para enterrar o inimigo. Essa havia sido uma tática em Ikki, mas agora eles sobreviveriam enquanto o exército de Rekka pereceria. Nesse momento, Pef chegou com a notícia de que as pessoas estavam se reunindo do lado de fora da cidade para implorar pelo fim da guerra. Fine saiu pessoalmente para tranquilizá-los, declarando que Ludo foi construído sobre amor, sonhos e esperança. O apoio de Edo era prova disso. Ela pediu a todos que acreditassem nela e nos soldados de Ludo. Ao ouvir suas palavras, a multidão se acalmou e apoiou as linhas de frente de Rekka. Sin se atormentava pela humilhação de sua derrota. Ela implorou ao general Gol para treiná-la com lanças de verdade. Nesse momento, o Imperador Zetsu apareceu. Ele havia ouvido sobre o desejo de Sin de viver para se vingar. Ele a submeteu a um teste de vergonha e força de vontade. Depois a prendeu e a lançou em um rio turbulento. Levado ao limite entre a vida e a morte, Ren finalmente gritou que nunca morreria antes de se vingar. Dentro do navio, Elsha e Atli discutiam a fronteira entre a vida e a morte. Eles entenderam que Ero odiava matar.
Mas Elsha havia decidido que, para proteger a vila e sobreviver, às vezes era necessário sujar as mãos. Beat ouviu tudo do lado de fora e correu até Shubai, pedindo para obter um anel. Mas Shubai o lembrou de que, como ele nem sequer havia disparado o canhão corretamente, como poderia controlar um Brehate? Mesmo assim, ele permitiu que Beat praticasse tiros simulados e o encorajou chamando-o de arma secreta. Logo após a saída de Beat, Baek chegou e perguntou a Shu por que ele queria tanto a vitória. No dia seguinte, a guerra recomeçou. O grupo de Baek avançou, atraindo o inimigo exatamente como planejado. No entanto, quando tudo parecia estar indo bem, Bid relatou que um único Brehide havia aparecido atrás do navio. Era Kai. Limpando a poeira da batalha, ele rugiu, zombando da astúcia de Shu. Seus olhos, vermelhos de ódio, então se transformaram para bloquear o navio. Mas suas feridas ainda estavam lá, e logo ele foi lançado para longe pelo navio. Impaciente, Atli pulou para lutar, mas Elsha gritou para que ela mantivesse sua posição, já que sem ela, o navio não conseguiria atingir a velocidade máxima. Atli declarou que sua fé era que ela conseguiria lidar com isso, não importando o que acontecesse. Ela então atacou Kai incansavelmente com seu chicote de trovão. Baek também desceu para ajudar, dizendo que não tinham muito tempo para brincar com Kai e precisavam terminar rapidamente. Ele continuou chutando Kai para o ar, e agora os resultados do treinamento noturno do Beat finalmente deram frutos. Ele mirou o canhão do navio precisamente em Kai e disparou, destruindo sua vontade. Agora, o resto cabia aos soldados de Ludo, pois, segundo Shubai, uma vez que Kai havia perdido toda a fé, até um soldado comum poderia derrotá-lo. Enquanto isso, o navio de Baek deslizou por trás do exército principal de Rekka nas linhas de frente. Prax ainda lutava, assombrada pela sombra iminente do Imperador Zetsu, mas ela se forçou a resistir. Das linhas de comando, chegavam relatórios ao Imperador. Sibo havia aberto fogo, Ki estava fora de contato e a situação estava em desordem. Naquele exato momento, Sin retornou diante do Imperador. Ela admitiu que suas maiores correntes tinham sido o arrependimento e seu medo de Shubai. Mas agora, essas correntes haviam sido rompidas, deixando apenas a vingança em seu coração. Satisfeito com isso, o Imperador lhe concedeu um anel. Quanto a Ki, ele estava gradualmente perdendo a vontade de lutar, deixado à mercê dos soldados viúvos de Ludé. Nesse instante, Sin chegou para ajudá-lo com um novo Brechit chamado Repo, capaz de voar. Ela se ofereceu como asas para que Kai pudesse destruir Shubai. No entanto, o orgulho e a vergonha de Ki o impediram. Ele não queria depender do poder de uma mulher. Sin o repreendeu diretamente, dizendo que aquilo não era dignidade, mas ego, e que vencer a qualquer custo era mais honroso do que perder, por orgulho. Ela disse que era uma ferramenta de guerra, como uma lança ou uma espada, e que era dever de um guerreiro usar tais ferramentas. Suas palavras atingiram o cerne de sua teimosia. Ki despertou para a realização de que seu voto de invencibilidade havia se transformado há muito em arrogância. Ele agradeceu assim, mas avisou que a exploraria completamente para alcançar seu objetivo. Sin aceitou. Os dois então se fundiram e Kai ascendeu aos céus com Sin ao lado de Ludus. O inimigo havia sido atraído para a posição, mas a unidade de Prax ainda não havia se libertado. Correndo o risco de ser enterrado junto com Rekka, o general Bai ainda a perseguia de perto. Nesse momento, a nave de Baek chegou para dar apoio, trazendo tudo sob controle. No entanto, assim que se prepararam para disparar, Kai apareceu, erguendo a bandeira de Rekka bem alto no céu e declarando solenemente sua missão de unificar Lingolin para criar paz. Kai recordou os ideais que havia esquecido em meio ao ódio e mudou seu alvo. Ele não mirava mais em Shubai, mas direcionou todo o seu poder para trás. Uma vez, Shubai lhe dissera que Baek era seu verdadeiro inimigo. O navio de Shubai abriu fogo, mas Kai bloqueou. Ele atingiu Elsha, fazendo-a voar e deixando-a incapaz de se mover. Em seguida, virou-se para Shubai e declarou que ele deveria ficar ali e assistir, pois ele esmagaria Baek da mesma forma. Shubai havia destruído a promessa entre eles. Então, Kai e Shin voltaram a lutar contra Baek. Mas agora, o braço ferido de Baek começou a dificultar seu movimento, fazendo-o perder o controle. Apesar de estar ferido, Baek aceitou a luta contra Kai. Enquanto isso, quando Elsha recuperou seus movimentos, teve que enfrentar o general Gaal. Atli tentou ajudar, mas Bai a impediu. Nesse momento de crise, a unidade de Prax apareceu para ajudar Elsha e Atli, enquanto a própria Prax se juntou para apoiar Baek na luta. Mas, devido ao ferimento, Baek só pode ficar parado e assistir. Após um confronto feroz, Prax chamou Baek para subir alto no céu. Kai e Sin não hesitaram em persegui-lo. Assim que alcançaram uma certa altitude, Prax espalhou fumaça para obscurecer a visão de Kai, atraindo-o para cima em direção aos dispositivos de defesa. Circulando por trás, Prax empurrou Kai para dentro do dispositivo, eletrocutando-o. Ela queria aproveitar a chance de acabar com ele, mas Beck a impediu, recusando-se a aceitar a vitória dessa forma. Shin, sentindo-se insultado, conseguiu se libertar da armadilha e continuou a perseguir Beck e Prax. Quando Shubai viu Beck novamente, pediu que ele se transformasse em uma arma para Prax.
Raciocinando que o braço machucado não seria afetado dessa maneira, Beck concordou e se transformou. Ambos os lados entraram em combate, sua batalha sendo transmitida pelo Ser Supremo para todos os cidadãos de Ludus verem. Se Prax vencesse, o reino ganharia uma fé renovada, mas se não, a princesa teria que entender o que isso significava. Com sua vantagem da espada longa, Prax facilmente desviou a lança de Kai e se preparou para acabar com ele. Mas Kai e Shin se separaram. Assim que tentaram se fundir novamente, Beck se afastou e prendeu Shin. Enquanto Kai caía, ele lançou cordas para amarrar Prax e arrastá-la para o chão. Beck não teve escolha a não ser soltar Shin e mergulhar atrás de Kai, arrastando-o de volta para o céu, deixando Prax para lutar contra Sin. Enquanto isso, Bid e Shubai ainda lutavam para atrair as forças de Rekka para a posição designada. Vendo a situação estagnar, a princesa não pôde mais ficar parada e decidiu se juntar ao campo de batalha. Beck mais uma vez levantou Ki bem alto no ar. Ele lhe disse que não era a armadilha deles, mas algo colocado ali para impedir que alguém fosse além. Ele lembrou da história de Lingolin, coberta pelo céu e cercada por todos os lados. Palavras acaloradas se seguiram enquanto Baek perguntava o que Shu havia realmente traído. Sua nação ou uma pessoa, mas nunca a si mesmo. Antes da batalha, Shubai confessou que seu objetivo era vencer e escapar da batalha além da muralha, para aprender tudo sobre o mundo dentro e fora dela. Ele acreditava que alguém havia criado a muralha por um motivo e havia enviado de volta. E assim, ele não se arrependia de ter abandonado seu país ou seu velho amigo. Para ele, sua pequena mente genial só poderia descansar quando verificasse que o mundo era maior. Kei, Baek disparou que isso era a retórica de um homem vazio, sem pátria e sem fé. Baek respondeu que o vazio lhe permitia se colocar no lugar de qualquer um. Shin chegou a casa naquele momento e a batalha recomeçou. Ki desceu do céu de volta ao chão, zombando que desvendar os mistérios além da muralha era um absurdo quando tantos dentro dela ainda sofriam na pobreza. Ele acusou Shubai de, egoisticamente, virar as costas para eles. Mas Baek discordou, dizendo que a voz de Kei soava como se ele estivesse falando consigo mesmo. Enfurecido, Shin disparou contra Baek. Enquanto isso, a bordo do navio, Shubai estava sem operadores. Elsha e Atli estavam ocupados, segurando Rekka. As comunicações com Arrow estavam instáveis e a sala de armas estava desocupada. Bad imediatamente pulou para os controles. Justo quando Kai pressionou Arrow para baixo, uma luz radiante rompeu, interrompendo a batalha. A princesa Fine entrou em cena com seu próprio anel, declarando-se a suprema princesa de Ludo com seu Brihite chamado Love Salute e proclamando sua fé de que o amor é tudo. Cada ataque contra ela se mostrou inútil. Ela então usou seu poder para curar a todos. Justo quando as coisas pareciam mudar, o imperador Zetsu de Rekka apareceu. Ao ver a princesa entrar em campo, ele declarou que também deveria saudá-la. Com uma força avassaladora, ele soprou todos os explosivos que Ludo havia plantado. Com apenas alguns gestos, ele fez o grupo de Bak voar. Nem mesmo a princesa conseguiu suportar esse poder. Seu lado mais sombrio lutou para se libertar, apesar de sua resistência. Finalmente, ela sucumbiu quando o imperador quebrou o anel de selamento e seu eu maligno emergiu totalmente para enfrentá-lo. A princesa atacou primeiro com um chute contra o imperador. Embora ele tivesse um escudo, ela ainda conseguiu perfurá-lo e imobilizá-lo no chão. Mas ele tinha a habilidade de absorver Brehites, fazendo com que ela perdesse uma perna. Desesperada por mais energia, ela se lançou na luta entre Rekka e Ludo, cortando freneticamente para colher energia de combate. Sua brutal fúria foi testemunhada por todos. Não podemos permitir que as coisas continuem assim. Mak disse a Prax para segurar Kai enquanto ele ia parar a princesa. Ele então criou um clone para cegar o imperador e, em seguida, preparou o golpe de sabre. Assim que a princesa estava carregando, ele a cortou, restaurando o anel de selamento e suprimindo seu lado sombrio novamente. Enquanto isso, Shubai e Bi a bordo da nave também haviam terminado os preparativos. Ele pediu a todos que fingissem recuar para enganar Rekka. Eles então voltaram, enquanto a princesa e Atli ficaram para bloquear o ataque do imperador. Elshire voltou para pilotar a nave sob as ordens de Shubai, e depois, Prax também veio buscar a princesa e Atli para levá-los de volta à nave. Quando todo o exército de Rekka se reuniu na proa da nave, Bak ficou na frente e recebeu energia. A nave então disparou seu canhão de energia super junto com o golpe de sabre de Bak. Embora não tenha matado ninguém, eliminou todos os Brihates do inimigo, exceto os do Imperador e de Kai. No entanto, o Imperador ainda ordenou que suas forças atacassem com armas convencionais. Os generais de Rekka até lutaram desarmados contra os Brihates de Ludo. Os oficiais de Rekka gritavam enquanto empurravam a infantaria para frente com armas, espadas, punhos e até dentes. Declararam que, mesmo que perdessem suas armas, seus corpos permaneciam e era melhor morrer do que viver na vergonha. Baek instou Kai a parar, pois seus soldados estavam morrendo um após o outro. Mas Shu disse a ele para não desperdiçar palavras, pois para eles, o orgulho superava a vida. Todos ficaram horrorizados ao ver as tropas de Rekka morrendo continuamente, mesmo enquanto imploravam para que parassem.
Nesse momento, a princesa Fine saltou para a tempestade de lâminas e balas. Ela exigiu que ambos os lados, e até Zetsu, a atacassem para que pudesse absorver tudo e devolver como força vital. O amor de uma soberana curaria tudo. Ela restaurou tanto Ludo quanto Rekka. Soldados fazendo guerreiros de ambos os lados se levantaram e gritaram em voz alta. Os homens de Rekka responderam que, mesmo se fossem salvos, não mostrariam misericórdia, pois este era um campo de batalha, e lutar até o último suspiro era sua maneira de respeitar seus inimigos. Prax disse que isso era fútil, mas Fine se tornou ainda mais determinada. Atli e Elsha também terminaram sua batalha. A princesa Fine admitiu que dentro dela ainda havia uma escuridão que desejava devorar seus inimigos para obter força. Enquanto ela conseguisse dominar a si mesma, continuaria a semear bondade. Ela proclamou sua fé de que o amor é tudo. O céu tremeu enquanto o poder compassivo da princesa reverberava em Ogden. Quando restaurada, a armadura de Zetsu se quebrou e se despedaçou. Por fim, o imperador deu a ordem para cessar a luta, admitindo que havia sido derrotado pela princesa Fine. Go e Bai ainda queriam lutar até a morte, mas Kai os lembrou severamente que a ordem do rei havia sido dada e eles não deveriam trazer mais vergonha a ele. Então, a princesa Fine declarou que Ludo apenas se defenderia e que, se Rekka retirasse suas tropas, não seriam perseguidos. O imperador Zetsu aceitou uma trégua verbal, prometendo não invadir Ludo no futuro, e se retirou. Depois, a princesa Fine agradeceu a Atli, Prax e a todos pelo esforço conjunto, e o grupo respondeu que foi seu amor que acabou com a guerra. Então, a princesa Fine fez um discurso homenageando os guerreiros, declarando vitória e lembrando a todos de recordar as vidas perdidas, pois, seja Ludo ou Rekka, todos eram preciosos. Ela prometeu suportar os sacrifícios para construir um futuro melhor do outro lado. Quando perguntaram ao imperador Zetsu o que ele achava da bravura de Fine, ele respondeu que, fosse bela, horrenda ou digna de morte, era tudo a mesma coisa, pois ele aguardava ansiosamente a próxima batalha. De volta ao grupo, o navio sofreu uma falha no sistema após usar o baque para amplificar as partículas de fé, deixando-o severamente danificado. Assim, a cerimônia de recepção dos cidadãos e os banhos e festins celebratórios tiveram que ser adiados. A princesa Fine disse que, ao retornar, contaria ao seu povo a verdade sobre seu segundo eu, pois não poderia enganá-los para sempre. Prax acreditava que a vitória ajudaria o povo a entender. Mas, assim que o grupo retornou aos portões da cidade, a multidão rugiu e amaldiçoou Fine como uma assassina e um demônio. Eles gritaram que tinham visto com seus próprios olhos ela provocando Rekka. Chamaram-na de belicista, traidora do amor. Exigiram que a bruxa fosse enforcada e a amaldiçoaram por enganar os de bom coração, pois o Ser Supremo lhes mostrara apenas o momento. A princesa ficou louca ao interromper a transmissão enquanto salvava os outros, semeando dúvida entre o povo. Furiosos, eles se transformaram, forçando a princesa a fugir com Prax. Quando retornaram ao palácio, os dois souberam que os aldeões haviam atacado o laboratório e roubado anéis. Com a força principal ainda não de volta, apenas a guarnição restava. Se os cidadãos se rebelassem, teriam que ser reprimidos, oprimidos. Mas a princesa proibiu-os de prejudicar o povo. Ao entrar na Câmara do Conselho, ela finalmente soube que quem havia mostrado a batalha ao povo era o escolhido. Ela queria sair e explicar tudo aos cidadãos, mas desmaiou de exaustão após a batalha. Enquanto isso, do lado de Beck, Chubai estava concentrado em consertar a nave. Eles foram repentinamente atacados por um estranho Brahide. Beck saiu para lutar, mas estava em total desvantagem ao criar 10 clones para capturá-lo. O Brahide desapareceu. De volta à capital, os cidadãos já haviam inundado os portões do palácio. Se o silêncio continuasse, em breve eles derrubariam os portões. Nesse momento, a princesa recuperou a consciência e decidiu sair para falar com o povo. No entanto, quando um homem se adiantou para perguntar se ela havia sido a responsável por iniciar a guerra com Rekka, Beck apareceu de repente e o esmagou, depois matou outro aldeão antes de sair e o caos irrompeu. Descobriu-se que ele era o agente do Ser Supremo disfarçado. Ele então se disfarçou como outro aldeão, incitou os cidadãos e declarou que a princesa os havia traído, enquanto distribuía armas para a multidão se rebelar. Quando terminou, voltou para relatar a seu mestre, que então revelou sua verdadeira forma. Ele anunciou que a princesa Fine foi destituída de seu trono por irritar o povo e lhes concedeu liberdade para dispor dela como quisessem. Mesmo os soldados não puderam detê-los. Até mesmo seus 2 leais servos se voltaram contra ela, pretendendo sacrificá-la para acalmar a fúria do povo. Mas Prax se recusou a aceitar isso e tentou levar a princesa embora. O falso guardião apareceu novamente para bloqueá-la, e a princesa Fine foi capturada. Werner, enfurecido, correu para confrontar a divindade e exigir uma explicação. Foi então revelado que Deus nunca desejou a paz, e através de suas palavras, Werner percebeu que havia sido ele quem enviou um impostor para atirar na princesa quando ela era criança. Furioso, Werner se transformou. Mas como um homem poderia lutar contra um deus? Ele foi dominado, encurralado e forçado a recuar.
Quanto à princesa, justo quando estava prestes a ser executada publicamente, o verdadeiro guardião apareceu e a salvou. Werner havia conseguido avisá-los. Shubai havia despejado toda a sua força na reparação da nave. Justo a tempo para chegar ao local, eles rapidamente levaram a princesa embora, apesar de seus protestos. Prax ficou para lutar contra o servo da divindade, enquanto Werner usou o resto de sua força para proteger os aldeões do ataque dos cidadãos frenéticos de Ludus. Ele foi esfaqueado várias vezes sem uma palavra de reclamação. O guardião correu para ajudar, mas era tarde demais. Werner estava gravemente ferido. Com apenas algumas respirações restantes, ele se desculpou com a princesa e implorou a todos que vivessem em seu lugar. Antes que a tristeza pudesse se instalar, Pat chegou com tropas, exigindo que o grupo de Beck entregasse a princesa, dizendo que forasteiros não deveriam se intrometer nos assuntos de outra nação. Ao ouvir isso, Atli declarou firmemente que estava fundando uma nação própria. O navio Grandejor seria seu território. Ela se proclamou a União de Grandedger, um país independente, e que, como a princesa estava em asilo com eles, a protegeriam. Após fazer essa declaração, partiram. Nos 2 meses seguintes, todos e os aldeões viveram a bordo do Grandejor. Desde a agricultura até a pecuária, o navio atendia a todas as suas necessidades. Durante um dia de lavanderia, todos se reuniram para discutir quem governaria a nova nação. Todos nomearam Atli, pois ela havia conquistado a confiança de muitos. Logo depois, receberam cartas de tratado de Heka e Ludo, reconhecendo Grandadger como um país independente. Atli recebeu um traje especial condizente como uma soberana. Quando o dia da assinatura do tratado chegou, Beck e Shubai saíram brevemente para algumas tarefas. Pouco depois, muitos senhores e governantes de pequenas nações vieram a Grandedger para participar da cerimônia, incluindo o grupo de homens bonitos. Nesse momento, Pat chegou para zombar que a princesa Fine havia perdido seu trono, mas ela o cumprimentou com um sorriso, independentemente. Antes que ele pudesse se gabar mais, o exército de Ludo anunciou que havia abandonado a nação de Ludo para seguir Prax, pois, no final, eles apenas desejavam servir a princesa. Não muito longe, uma figura misteriosa observava tudo. Enquanto isso, na República de Heka, as pessoas estavam se treinando para derrubar Breetes com pura força humana. Mas, além do imperador, ninguém havia conseguido até então. Seus soldados haviam sido enfraquecidos desde a derrota na última guerra. Quanto a Kai, ele estava em seu escritório pesquisando as partículas de fé que Shubai havia mencionado uma vez. Lá, ele descobriu algumas verdades chocantes. Nesse momento, Beck e Shubai chegaram a Heka. Beck se chamou de pai e chamou Sin de seu filho após vencer a batalha, o que deixou Sin furiosa. Mas ela nada pôde fazer porque o ministro apareceu e os declarou embaixadores de Grandedger. O ministro se apresentou como aquele que governa o país na ausência do imperador. Shubai de repente perguntou onde estava Té, apenas para descobrir que ele havia fugido há muito tempo com a riqueza da nação. Naquele exato momento, Té estava se escondendo em Ludo quando encontrou um dos subordinados da divindade, que lhe entregou algo capaz de tomar o controle da República de Haka. De volta à negociação, Shubai solicitou um pedaço de terra ao norte, perto da muralha, como território de Grandedger em troca de Grandedger não atacar Heka. Enfurecido, Sin lançou-se sobre Shubai para contê-lo, mas ele já havia antecipado isso e perguntou se a lâmina dela poderia atacar mais rápido do que o tempo que levaria para ele puxar o pino de sua bomba. Ao ouvir isso, Sin hesitou, pensando que ainda tinha bombas escondidas em Heka. Baek aproveitou a oportunidade para chutá-la para longe, e Kai apareceu para interromper a luta. A cerimônia de assinatura prosseguiu sem problemas diante do imperador e de todos os lordes. Mais tarde, Kai revelou que a verdadeira razão de Shubai pedir terras no norte não era apenas para reivindicar território, mas por algo mais. Isso havia sido mencionado em textos antigos, mas desde então fora roubado. E o único com acesso ao arquivo era o próprio Shubai. Kai exigiu saber o que era, mas Shubai o ignorou. Kai então ameaçou usar Grandedger como refém, já que o imperador estava a bordo. E, se ele pudesse destruir um Brihite, um navio não era nada. Mas Shubai respondeu que precisariam de uma justificativa para tal ação. O ministro então ofereceu Shin para matá-lo e incriminar Shubai, motivo suficiente para o imperador agir. No final, Shubai cedeu e contou aqui a verdade. No norte, existia um segundo Grandedger. Assim que ele falou, Heka foi atacada. Baek imediatamente agarrou Shubai e eles olharam para cima para ver um navio de guerra sobrevoando. O piloto era Ti. Shubai raciocinou que apenas a chamada Deidade Salvadora poderia ter possibilitado isso. A notícia do ataque de Heka foi rapidamente reportada a Grandedger. Elsha e Bid apressaram-se para investigar, mas ao saírem, encontraram uma figura misteriosa que disse que o fundador os convidou para Felind, localizada do lado de fora da muralha. Enquanto isso, Ti liberou seu poder, bombardeando tudo ao seu redor. Ao vê-lo atirar até mesmo em civis indefesos, Beck lançou-se ao ataque. Mas um Brihite não era páreo para um navio de guerra. O contra-ataque de Thea forçou Beck a recuar. Elsha chamou, instando Beck a voltar. No início ele recusou, mas quando ela mencionou um segredo sobre a muralha, ele concordou. Thea tornou-se mais arrogante, ordenando a todos os cidadãos de Heka que se rendessem ou enfrentassem um fogo impiedoso.
O ministro sugeriu a rendição, argumentando que o povo era o maior tesouro de Heka. Em Grundaeger, a figura misteriosa encontrou Beck novamente. Radiante de alegria, Beck perguntou sobre a muralha, e a figura disse que o fundador havia declarado Beck como novato e que este era o navio do destino. Ele instou Beck a visitar o local sagrado da fé, as Montanhas Epitáfio, antes de partir. No entanto, Beck hesitou, lembrando-se das palavras de Kai, de que na profecia de Heka, quando o novato recuperar suas memórias, o mundo será destruído. Mas Shubai contra-argumentou que isso já havia começado. Desde a chegada de Beck, tudo havia mudado. Shubai acreditava que era a vontade dos antigos. Enquanto isso, enquanto Teia se regozijava em triunfo, o imperador retornou. Teia imediatamente abriu fogo, mas o imperador se transformou, convocou um arco colossal e disparou como uma flecha diretamente para o navio de Teia, cortando o traidor ao meio com um único golpe. Graças à embarcação de Teia, Heka quase se recuperou completamente, agora possuindo inúmeros anéis e suas próprias armas. O navio de guerra não temia mais Grundaeger, e o fracasso de Teia foi relatado por Pet, a divindade. Mas o deus foi indiferente, preocupando-se apenas com Grundaeger. Deu a Pet um anel e ordenou que ele cumprisse sua missão. Em breve, Pet evacuou todos os cidadãos de Ludo e usou o anel para erguer outro navio do subsolo. Ele ordenou que suas forças marchassem e tomassem Grundaeger. O Ser Supremo até contatou diretamente o grupo de Beck para avisá-los com antecedência. No entanto, o verdadeiro mistério permanecia. Como ele soubera sobre o navio? E por que ele tinha dado um para Heka? Para resolver isso, Bak decidiu que eles investigariam a Felinde, que poderia conter a chave para proteger Grandator dos ataques de Rika e Ludus. Todos começaram seus preparativos. Nos dias seguintes, quando Grandator se aproximou da muralha, Ludo já havia alcançado, e Pet ordenou que o Dreadnought abrisse fogo. Atli mobilizou as forças de Prax, e eles começaram a varrer as unidades de Ludo. Mas o inimigo era numeroso. Percebendo a situação, Shubai chamou Bak para se preparar. Elsha então virou o navio diretamente em direção a Ludo, e Shubai ordenou que o navio se transformasse, levantando seu canhão para o céu. Depois disso, Bak mais uma vez executou o movimento combinado com Grandator, liberando uma explosão devastadora que eliminou todos os Brefts. Após acabar com uma onda do ataque, eles forçaram todas as tropas de Ludo a voltar à forma humana. Embora o navio estivesse gravemente danificado, todos continuaram sua jornada. A pessoa misteriosa apareceu novamente, instruindo o grupo de Bak a avançar diretamente para a muralha. Antes de partirem, Shubai liberou fumaça para ocultá-los da visão de Ludo, e Grandator avançou passando com sucesso. Para seu choque, no entanto, atrás da muralha havia mais uma muralha. Na cabine, a pessoa misteriosa explicou que o que normalmente viam era apenas uma parede comum disfarçando a montanha sagrada, e apenas aqueles convidados pelo fundador podiam passar. Nesse momento, Bed olhou para fora e viu pilares estranhos. Quando olhou de perto, percebeu que eram cabeças humanas. Prax até viu o rosto de seu irmão entre elas e correu para investigar, mas foi impedida. A figura se revelou como o Criador. Ele explicou que os rostos eram de aqueles que haviam perecido em Lingolim e suas almas se estendiam do topo da montanha até o céu. A razão pela qual ele queria se encontrar novamente era para que ele falasse ao mundo. Bed era uma criança perdida de além da muralha e, por estar perdido, ansiava por retornar ao mundo onde nasceu. Ele então forçou Bed a lembrar da missão daquele que foi enviado. O corpo de Bed explodiu com um poder desconhecido, causando-lhe uma dor excruciante. Ao mesmo tempo, a parede ilusória atrás deles desapareceu, abrindo um caminho para Ludo invadir. Ludo rapidamente capturou Grundaeger e o bombardeou. Elsha se preparou para virar o navio e retaliar, mas Bed se separou da formação, insistindo que enfrentaria Ludo pessoalmente. Os outros o instaram a voltar e coordenar, mas Bed já não parecia mais consigo mesmo. Ele avançou sozinho para a barragem, enfrentando as forças de Ludo com bravura, e então se deparou com o Dreadnought. Pet manteve a calma, raciocinando que os ataques de Bak nunca matavam, então estariam a salvo. Mas no instante seguinte, em meio aos gritos desesperados de Pet, ele se dissolveu diante dos olhos de todos. O golpe de Bak havia matado Pete de verdade. Horrorizado, Bak entrou em pânico e se desculpou, percebendo que era a primeira vez que tirava uma vida. Então, dentro dele, um sistema anunciou que a conexão estava completa e iniciou o processo de purificação. Imediatamente, Bak e o Dreadnought juntos aniquilaram incontáveis soldados, enquanto mais e mais rostos apareciam nos pilares. Bak gritou, implorando para que parasse, enquanto o poder dentro dele saía de controle. Todos se reuniram em Grundaeger para discutir. A profecia de Heka, de que quando o recém-chegado alcançasse a autoconsciência, o mundo seria destruído, havia se concretizado. Nesse momento, o servo do escolhido, Dazinzanza, apareceu junto com Rudolf. Rudolf confessou que há muito conhecia a profecia e havia recebido um decreto divino do céu. Ele revelou que o nome Back Arrow era na verdade o ser enviado por Deus para acabar com o mundo. Lingoland era apenas um fruto de uma árvore plantada por Deus, e quando o fruto crescia demais, precisava ser colhido. Arrow havia sido enviado para colhê-lo, mas ao chegar perdeu partes de sua memória e seu poder.
Agora, Deus ordenou a Rudolph que corrigisse o erro e despertasse a verdadeira forma de Arrow. Rudolph então irrompeu em um hino frenético, exaltando a calamidade. Em meio ao seu canto descontrolado, Bach continuou a devastar, massacrando todos em luto sem misericórdia. Prax percebeu que havia orquestrado tudo desde o início. Ele admitiu ter deixado Heka e Ludo Pluto adquirirem Dreadnoughts para atrair Arrow para a montanha Epitaph, o lugar mais próximo de Deus, para desencadear seu verdadeiro eu. Ele revelou ainda que não era um Lutoiano, mas o escolhido por Deus para manter a ordem. Bach ficou horrorizado ao descobrir que não poderia deixar Brihite até que colhesse a totalidade de Lingoland. Rudolph incitou Bach a apagar Grandegger a seguir. Em desespero, Arrow convocou toda a sua força de vontade para bloquear a explosão devastadora. Ele imediatamente chamou seus companheiros, implorando para que destruíssem o Dreadnought, pois ele amplificava seu poder e ele não queria matar mais ninguém. Elsha acreditava que Arrow ainda poderia se controlar, mas Arrow admitiu que estava se esforçando ao seu limite absoluto e poderia desmoronar a qualquer momento. Toda a tripulação olhou para Shubai. Shubai decidiu disparar contra a proa de Maestro para desconectar Bach do sistema de amplificação e então derrubar a nave. Ele instruiu Arrow a fugir para algum lugar sem ninguém por perto e prometeu atrasar Rudolph para encontrar uma maneira de salvá-lo. A princesa Fine queria sair em uma missão, mas Shubai disse a ela para deixar Prax, que havia sido treinado para combate aéreo, assumir o papel. Eles então dispararam canhões contra Bach, enquanto Dizenanza usava Phantasmon para causar interrupções. Mas Atli prendeu suas pernas, dando a Prax a oportunidade de liberar o Furacão Nobre e afastar Dizenanza. Toda a equipe cerrou os dentes e manteve o foco no verdadeiro objetivo, libertar Arrow. Em vez de perseguir a isca do inimigo, Bid disparou todas as armas disponíveis e destruiu com sucesso o Dreadnought de Ludo, permitindo que Bayek se libertasse e voasse para longe. Shubai então ordenou a Elsa que voltasse em direção à montanha Epitaph, porque Rudolph havia revelado descuidadamente que aquele é o lugar mais próximo de Deus, o que significava que, se em algum lugar pudesse expor Deus, seria ali. No entanto, Rudolph antecipou o plano de Shubai e ergueu uma parede bloqueando seu caminho. Ataques normais não conseguiam romper. Enquanto Shubai forçava sua mente em busca de uma solução, Bid retirou um fragmento dos restos de Hakugo que havia mantido em segredo. Shubai examinou e percebeu que era a chave para reverter sua situação. Shubai começou a pesquisar Hakugo enquanto permaneciam presos, enquanto Beck, embora tivesse escapado e retornado para dentro da parede, se viu incapaz de remover o anel. Logo depois, as comunicações de Granger foram cortadas, provavelmente devido a Rudolph criar outra parede temporária, assim como quando bloqueou Ludo antes. Shu deduziu que, se Rudolph estava ocupado bloqueando uma rota, isso significava que outra saída deveria existir. Elsa e Atli se perguntaram se era mesmo possível resistir a Deus, mas Bid os tranquilizou calmamente, dizendo que Shu ainda estava enterrado em seu laboratório, como sempre, e encontraria uma maneira. O próprio Shu admitiu que estava apostando sua inteligência contra a vontade de Deus. Ele convocou a princesa Fine para uma reunião privada. Enquanto isso, Rudolph apareceu de repente diante do imperador Zetsu em Heka, zombando de um antigo incidente de esconder pessoas vivas dentro de barris com licor como uma vileza, e proclamou que Deus havia decidido aniquilar o mundo. Como o crescimento de Zetsu havia ultrapassado os limites divinos, o poder e a autoridade crescentes do imperador ameaçavam a ordem imposta por Deus. Zetsu rugiu de riso, condenando a arrogância de Deus e declarando que mataria tanto Arrow quanto Rudolph, e até mesmo derrubaria o próprio Deus. Ele ordenou que o Dreadnought modificado de piloto único fosse lançado. O primeiro-ministro Kyo se ofereceu para assumir o leme, declarando que o imperador era a própria alma de Heka e que, se eles perdessem, tudo desapareceria. Ele nomeou o navio de Derka e o colocou em voo sobre Granger. Quando Atli tentou discutir seus próximos passos, o ancião da aldeia falou em nome do povo, dizendo que haviam decidido seguir os jovens até o fim, já que Agir não tinha mais futuro. Independentemente disso, Elsha aceitou a confiança deles, tornando-se mais determinada. Enquanto isso, Beck continuou sua luta interna, tentando acabar com sua própria vida para parar a catástrofe, mas o anel não permitia. Nesse momento, Rudolph levantou de repente a parede temporária e Granger imediatamente avançou. Prax foi implantado, Elsha acelerou o navio ao máximo e a princesa Fine implorou que eles precisavam encontrar Arrow antes que Zetsu ou Rudolph pudessem agir. Sem mais nada a fazer, Beach foi até Shubai para reclamar, apenas para ser informado de que deveria esperar porque Shu estava prestes a terminar uma arma secreta. Em outro lugar, Beck esbarrou em armadilhas aéreas e, enquanto lutava, viu uma fenda Haku-Ho se abrir. Ele entrou e emergiu em outro espaço, mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, Rudolph o arrastou de volta. Rudolph zombou que deveria voltar para os tolos que ainda esperavam e o lançou perto da nave do imperador. Enquanto Zetsu se preparava para atacar, Prax apareceu, chamando audaciosamente para um diálogo. Ela declarou que Granger assumiria a responsabilidade por lidar com Braveback Arrow e pediu que Heka não interferisse. Zetsu e Shu, pela primeira vez, trocaram palavras calmamente no meio do campo de batalha. O imperador elogiou a coordenação de poder de fogo de Shu na batalha anterior, mas advertiu que Shu havia escolhido mal ao apostar em Arrow, agora reduzido a um cão de Rudolph.
Shu contra-atacou, afirmando que era precisamente a força de Zetsu que havia fortalecido sua fé no poder da humanidade. O imperador buscava lutar contra Deus com força bruta, enquanto Shu usaria a inteligência para salvar o mundo. Mas primeiro, Arrow precisava ser salvo. Ao ouvir a rebeldia de Chubai, Zetsu concedeu passagem, mas advertiu que, se eles conseguissem derrotar Arrow, ele então liberaria toda a sua força para esmagá-los a todos. Shu sorriu e aceitou. Granger imediatamente executou seu plano, disparando um tiro inofensivo para chamar a atenção de Bike e então cedeu o palco à princesa estelar Fine. Hans e Fritz canalizaram seu poder de ataque na princesa após o que Granarel combinou Bind with Love Salute com Fire. No entanto, o feixe de cura de Fine foi neutralizado no ar pela corrente de desintegração de partículas de fé de Bak. Mas o verdadeiro objetivo de Shu era fechar a distância. Então, Fine se transformou em sua persona sombria e mergulhou em uma faixa letal. Aceitando o risco de que poderia desaparecer se se estendesse demais dentro de Finoir, a princesa concordou em cooperar, pois também detestava Rudolph. E graças à sua habilidade de absorver e reconstruir partículas de fé, Love Soul anulou parte da corrente destrutiva. Fine alcançou e arrancou o anel Brett Heights de Arrow. No mesmo instante, a persona sombria da princesa desapareceu, as duas se despedindo pela última vez. Bak conseguiu se libertar do anel. O plano parecia impecável. Chubai explicou em detalhes o mecanismo. Os ataques de Bak eram o processo de desmantelar as partículas de fé de Brett Height em energia bruta, enquanto Love Salute reestruturava essas partículas, permitindo que quebrassem seus cortes e abrindo uma brecha para a aproximação. Somente Fine poderia neutralizar parcialmente o dano e suportá-lo sem desaparecer instantaneamente. Todos se alegraram ao ver que Bak finalmente estava livre do anel. Mas naquele momento de alívio, enquanto Chubai segurava a mão de Bak para puxá-lo para cima, Bak o desintegrou. Rudolph apareceu, lançando maldições implacáveis e revelou uma verdade horripilante. Mesmo sem um Brett Height, o poder destrutivo ainda se agarrava ao corpo de Arrow como a maldição de Deus. Qualquer um que o tocasse seria apagado. Eles se tornaram uma lâmina viva de morte apenas pelo contato. Todos ficaram atônitos. Chubai olhou em choque para suas próprias mãos desaparecendo em meio à poeira de partículas de fé, enquanto Rudolph zombava dele, ridicularizando que o grandioso plano do cérebro gênio não passava de um movimento tolo. Diante do decreto de Deus, Baek mais uma vez perdeu o controle e se transformou em Brehheit sem um anel, fugindo para evitar o contato com todos antes que Fissuras imediatamente ordenassem a Hans e Fritz que se equipassem e evacuassem os cidadãos de Ludus. Mas Rudolph os bloqueou com violência, zombando que Deus exigia ainda mais sacrifícios. Dizanança reapareceu para obstruí-los. Nesse momento, Sin e Kai correram para lutar contra ela. Embora não fossem da mesma facção, Chubai havia sido um amigo próximo de Kai. Os dois uniram suas forças contra Dizanança. Para seu espanto, ela estava realmente ferida. Aproveitando a oportunidade, Sin e Kai juntos a derrubaram, matando-a. Suspenso no céu, Kai observou friamente a tragédia, lamentando que esse era o preço que Chubai tinha que pagar por ter sido apagado pelo próprio Arrow. Ele então jurou construir uma nação onde os pobres pudessem viver em paz, o mesmo sonho que um dia acusou Shu de ter abandonado. O grupo se recuperou da perda de seu estrategista. Betsy, no entanto, recusou-se a ceder. Ele recordou os dias de desespero em Edger e declarou abertamente que, comparado à fome e à pobreza que uma vez se desenvolveram, Deus não era nada a temer. Eles ainda tinham armas e agora eram muito mais fortes. A princesa Fine implorou para que Granger voltasse a Ludo e salvasse o povo, pois pegos entre Rudolph e Rekka seriam aniquilados. A equipe concordou e Fine recebeu um novo anel que Shu havia preparado anteriormente, prova de que, mesmo enquanto caía, Shu havia garantido uma alternativa para seus camaradas. Prax entrou na capital para convocar a evacuação. Os cidadãos que antes amaldiçoavam Granger agora fugiam enquanto ela disparava tiros de advertência para demonstrar a destruição iminente. Rudolph apareceu diante dela com facilidade, revelando sua filosofia distorcida. Deus era sustentado pela luta da humanidade pela sobrevivência, e o dia em que Linguland perecesse seria o dia em que ele também expiraria. Mas sua alma serviria como alimento para Deus. Ele considerava toda a criação humana sem sentido. Prax queimava de raiva ao descobrir como ele havia distorcido os corações de Ludo, transformando seu amor por Fine em ódio, e como ele havia encenado o truque covarde do pássaro que deixou seu irmão Werner em um arrependimento vitalício. Ela gritou que, por seu irmão e sua nação, o cortaria ao meio. Rudolph zombou que ela e seu irmão haviam abandonado seu país. Prax avançou, mas sua mão invisível a agarrou justo quando ele estava prestes a esmagá-la, e suas costas pareciam salvá-la. Ele exigiu que Rudolph devolvesse todos e o restaurasse ao normal, ou então seria apagado. Rudolph o provocou deliberadamente, convidando a flecha a eliminá-lo. Mas uma lei governamental o protegia, fora do alcance do emissário enviado por Deus. O poder de Baek não podia tocar Rudolph devido à vontade de Deus. Furioso, ele não podia fazer nada. Nesse momento, os anfitriões finalmente entraram no céu, ressoando com o trovão dos tambores de Derka. Caio pilotou o Dreadnought de Rekka, usando anéis para permitir que os soldados voassem com facilidade. Kai e Sin se fundiram, enquanto Zetsu liderou suas tropas diretamente para a frente e declarou guerra, rugindo que Rekka decapitaria Rudolph e seu deus.
Rudolf manipulou a flecha como um canhão para abrir fogo, liberando seu feixe destrutivo. Mas o Imperador calmamente desviou a luz da morte usando as próprias partículas de fé no ar. Kai elogiou os olhos aguçados e a compostura do Imperador. Zetsu bradou a ordem para todo o exército atacar Rudolf mais uma vez. Rudolf lançou múltiplos raios destrutivos contra as tropas. Mas o Imperador usou seu poder para conjurar espelhos que refletiam cada explosão. Vendo isso, Rudolf atacou os arredores com suas mãos invisíveis. Os grandes generais, junto com a equipe de Prax, uniram forças para resistir enquanto o Imperador enfrentava Bayek diretamente. Ele disse a Bayek que o mataria se ele permitisse que Deus continuasse a controlá-lo. Bayek, resignado, respondeu que se o Imperador pudesse fazer isso, então que o fizesse rapidamente. Ao ouvir isso, o Imperador se sentiu desapontado. Talvez Chubai tivesse morrido em vão. Ele se recuperou, declarando que se Bayek não desejasse morrer, então ele deveria superar Deus, e que se não conseguisse se controlar, o Imperador faria isso por ele. O Imperador então começou a desaparecer e, em vez de se transformar em partículas de fé, rejuvenesceu para uma forma mais jovem, enquanto Bayek se transformava em uma espada em sua mão. A razão pela qual o Imperador podia empunhar Bayek era porque ele continuamente restaurava as partes que estavam sendo apagadas. Rudolf achou essa reviravolta divertida. Ele ativou a repulsão ressonante e convocou o ídolo monstruoso Diognética como seu próprio Dreadnought, vestindo a armadura de Ostrich, proclamando o credo "Deus é tudo" e desencadeou uma tempestade interminável de ataques. Os guerreiros de Heka não conseguiram suportar. Hans e Fritz foram lançados para trás. Zetsu estava à beira do colapso. Rudolf gritou que o amor de Deus era vitorioso. Justo quando o golpe final se aproximava, Granger irrompeu no campo a uma velocidade recorde. A princesa Fine havia usado seu poder de cura em todos. Zetsu a instou a se afastar, dizendo que seu amor não teria efeito contra um inimigo tão poderoso. Mas a voz do Imperador surpreendeu Fine enquanto ele explicava que estava emprestando o poder destrutivo de Arrow para retaliar. O par, o Destruidor e o Imperador, se uniu como lâminas gêmeas. Arrow gritou de empolgação chamando o Imperador, mas Zetsu lançou um olhar fulminante e corrigiu o título antes de avançar. Rudolf rugiu, pregando uma falsa harmonia, declarando que suas mortes trariam equilíbrio ao mundo. As linhas defensivas se romperam, todos estavam no seu limite. Então, um grito rouco ecoou pelo campo de batalha. Vich lançou-se ao céu. Apesar de tremer de medo, declarou que não jogaria mais o jogo da intimidação, levantando alto o anel especial criado por Daimini e aperfeiçoado por Chubai com a tecnologia de Granger. Uma arma de 3 nações, a cristalização do progresso de Lingolin. Vich proclamou-se a arma secreta da humanidade e convocou o Chitino Breinhard, moldado como um colossal anel. Rudolf zombou de como alguém poderia lutar com uma coisa assim. Vich riu alto e gritou por Elsha. Imediatamente, ela ativou a nave com o anel, que se transformou em uma máquina gigante. Breinhard, Granger se erguia sobre o campo de batalha. Seu primeiro golpe quebrou a prisão de energia que Rudolf havia erguido ao redor do campo. Ele ficou boquiaberto, sem acreditar que um golpe tão simples pudesse romper o tabuleiro de xadrez de Deus. Vich bateu no peito e gritou que deveria ter ouvido. E desde o início, a humanidade ainda possuía uma arma que Deus não previra. 3 horas antes, Shu havia convocado Bid e lhe disse que confiaria a ele a carta na manga. Embora tremendo, Bat assentiu, completamente, compreendendo sua própria fé. Shu lhe disse que ele não era forte em força bruta, mas sua presença tornava todos ao seu redor mais fortes. Bid, que há muito tempo se referia a Shu como um gênio, murmurou que, na verdade, Shu era o maior tolo do mundo. Shu apenas sorriu e depositou toda a sua confiança nele. A partir de então, Bid definiu seu credo como confiar quase em todos os outros. Graças a isso, ele pressionou incansavelmente o ataque, forçando Rudolf a mudar de alvo e atacar outros. No entanto, a princesa Fine os curava com seu poder. Prax instou todos a se apressarem, pois quando a princesa curava os outros, ela também sofria a dor deles. Ao ouvir isso, o Imperador e os outros atacaram Rudolf. Ele se escondeu dentro de Diobenética, mas os dois invadiram e lançaram ataques contínuos. No entanto, ele ainda conseguiu resistir. Após trocas de golpes por um tempo, Rudolf se separou do Dreadnought para lutar pessoalmente. Ele e o Imperador colidiram mais uma vez. À medida que a luta se arrastava, o Imperador começou a vacilar, forçando Kai a intervir e apoiá-lo. Mas mesmo esse tempo foi suficiente para Bak analisar a fraqueza de Rudolf. Deus também tinha fios. Kai olhou de perto e avistou os cabos ligando Diabenética a Diostrich. Se Rudolf fosse realmente onipotente, por que precisaria de cabos? As leis de Lingoland ainda o estavam restringindo. Zetsu rugiu seu próprio nome, proclamando-se o mais forte e prometendo matar até Deus. Wrecker rugiu em uníssono a seu comando. Então, todos juntos avançaram para cortar os cabos. No entanto, os fios eram tão duráveis que quebraram suas armas e ricochetearam, ferindo muitos. A linha de batalha foi forçada a recuar. A princesa Fine imediatamente usou seu poder de cura em todos. Rudolf Master zombou, dizendo que não passava de amor humano, incomparável à graça de Deus. Fine vacilou, mas insistiu que era Fine. Ela se recusou a ser a única a se queixar como uma fraca. Divertido, ele disse que veria por quanto tempo ela conseguiria aguentar, então desatou um ataque total que feriu incontáveis.
até a princesa Fine não conseguiu mais suportar e ficou sobrecarregada. O desempenho da nave começou a declinar. Recusando-se a aceitar a derrota, Bellatrix gritou por Kyo e Derka e propôs imprudentemente algo insano para fundir os Dreadnoughts de Agir, Ludo e Rekka juntos. Ele gritou para não subestimar o poder da confiança. Os navios uniram suas massas e as partículas de fé se fundiram em uma só. Granger e Derka se combinaram, e Zetsu declarou com alegria o grande nome Granrica, que acidentalmente o chamou de velho, recebendo olhares fulminantes de ambos os lados. Mas isso aliviou o ar sufocante. Rekka reuniu energia. Granrica ascendeu completamente, sufocado pela emoção ao revelar que este era o movimento que Shu havia preparado anteriormente. O bombardeio total de Lingolan despedaçou a formação de Rudolph. O imperador então gritou para que todos gravassem essa batalha em seus corações, porque as partículas de fé eram a personificação da vontade, e enquanto Rudolph permanecesse preso às leis do mundo, a vitória era possível. Ele e os outros pressionaram o ataque contra Rudolph, seus golpes fluindo em uníssono. Embora a força regenerativa do imperador estivesse diminuindo, ele declarou que tudo o que importava era derrubá-lo. Baek então liberou seu poder, permitindo que o imperador destruísse a arma de Rudolph. Zetsu e Arrow então combinaram suas forças. Ele conjurou um arco de luz e disparou flechas gêmeas enquanto ele e Bak avançavam diretamente contra Rudolph. Todos aplaudiram em triunfo até que Rudolph de repente disse obrigado. Ele havia deliberadamente se deixado perfurar. Aproveitando a oportunidade da ferida, ele inundou a flecha com a vontade de Deus, despertando a forma primal do destruidor. Ele então usou a flecha para apunhalar o imperador. Kai avançou rapidamente, mas Dizanança pulou para bloquear a todos, amarrando os espectadores e forçando-os a testemunhar a queda do imperador. A flecha controlada pediu desculpas a Zetsu. Rudolph desferiu o golpe final, mas Zetsu se recusou a morrer. Silenciosamente, ele replicou a técnica da persona sombria da princesa que uma vez tomou o poder. Ele morreria, mas arrastaria Rudolph com ele. O imperador então puxou todos os anéis de dentro de si. Antes de seu fim, ele rugiu por Lingoland, proclamando que cada pessoa decide sozinha seu próprio caminho na vida, que esse espírito de luta define a humanidade, que mesmo que Deus seja o inimigo, não desista, caminhe pelo caminho esculpido por suas próprias mãos. Seu rugido se dissolveu no céu. Com isso, ele desapareceu, deixando todos em lágrimas. Uma explosão se seguiu, varrendo tudo. Naquela noite, todos lamentaram o imperador, prometendo realizar um grande funeral para ele, como se não fosse naquele mesmo dia. Prax investigou, mas não encontrou sinal de Beck, Rudolph ou Dissonança. Foi então que chegou a notícia da fazenda do belo rapaz. Beck estava lá, devastando tudo. Ao ouvir isso, Kai e Sin partiram para a batalha, pois haviam prometido ao imperador derrotar Beck. Mas Beck estava apenas disparando sem direção ao seu redor. Ki então o confrontou. Eiro lamentou que ninguém poderia detê-lo mais. Kai, com calma, nivelou sua lança e liberou um destruidor do céu sombrio, formando uma esfera de escuridão que revidou. Para seu espanto, conseguiu destruir um de seus braços. Ki havia comprimido partículas de fé em uma escuridão tão densa que não poderia ser apagada antes de atingir seu alvo. Despedaçado, Beck deu um leve, triste sorriso, pois finalmente alguém o havia levado ao limite da aniquilação. Kai admitiu que essa técnica ele havia aprendido com o imperador Zetsu, dizendo que era a crença de abrir um caminho onde não havia nenhum, e ele a havia combinado com a crença do sem igual. Sem hesitação, sem medo, uma única lâmina perfurando os céus. Ki reuniu o poder, pretendendo desferir o golpe final. Arrow fechou os olhos como se estivesse aceitando, mas no exato momento de vida ou morte, um campo de força explodiu. Uma figura gigantesca se colocou entre os dois. Uma voz familiar ressoou. Era Shu Bai. Ele disse que havia prometido salvar. Todo o campo de batalha congelou, porque não conseguiam entender por que Shu havia se tornado tão gigantesco. Shu apareceu na hora certa e devolveu um anel. Depois disso, ele conseguiu tocar de volta. Ele confirmou que havia corrigido os dados de Arrow e apagado sua capacidade destrutiva. Graças a isso, Arrow pôde liberar Briere Heights e voltar ao normal. No entanto, Kai duvidou da enorme figura diante de seus olhos, mas Elsha e os companheiros confirmaram que era realmente Shu. Shu explicou que seu corpo real estava dormindo dentro de Granger, enquanto aquela forma gigante era apenas seu Brehheit. Anteriormente, ele havia confiado a Beach a tarefa de guardar seu corpo por 3 dias como uma aposta predita. Se o tempo se excedesse, então removeria o Warper para que sua consciência pudesse retornar. A crença de Shu era, eu penso, logo existo. Assim, seu Brehheit carregava a consciência em vez de se transformar em uma arma. Shu elaborou o plano de usar o próprio poder de Arrow para salvar o mundo, porque os raios de Bauks transformavam seres vivos em partículas de crença e as ofereciam a Deus. Se o poder de Fine não conseguisse anular isso, então Shu estava disposto a deixar Arrow apagar seu Brehheit para que sua consciência pudesse seguir o fluxo de crença até o reino de Deus. De fato, ele havia fundido sua consciência com a crença para passar despercebido pelo sistema de sensores sob Lingoland. No entanto, a batalha entre Arrow e Kai ativou os sensores, fazendo com que ele fosse retornado prematuramente. E porque alguém pensou nele com muita intensidade, quando ele reapareceu, tornou-se gigante.
Em seguida, Heka exigiu capturar Arrow porque ele havia causado a morte do Imperador Zetsu. Arrow aceitou a culpa porque acreditava que, se tivesse matado muitos, então deveria pagar. No entanto, Granger se opôs, pelo menos falando, pedindo seu retorno. Kai advertiu que as palavras de um líder eram política nacional. Ambos os lados estavam tensos quando o grupo de homens bonitos, liderado por Brett Bryan e Gordon, entrou, declarando que aquele território estava sob sua soberania. Se Heka os forçasse, isso seria uma violação. Eles seriam obrigados a agir. Embora não fossem tão fortes quanto Heka, ainda deviam a Arrow e não deixariam ninguém levá-lo. Nesse momento, Shu propôs trocar informações sobre a verdadeira natureza do mundo em troca de Arrow, pois, enquanto vagava no domínio de Deus, ele havia percebido muitas coisas. Depois, todos realizaram um banquete em Granger. Após a refeição, todos começaram a reunião. Shu desenhou o diagrama do universo criado por Deus. Esferas Lind suspensas. Lingoland era apenas um Lind entre elas. O centro onde os Linds se conectavam é o santuário. Os sinais elétricos das formas de vida eram convertidos em energia para alimentar Deus. Os Brihites existiam para concentrar a crença pura. A consciência dos mortos se transformava em partículas de crença e era coletada em condutos. Os pilares de crânio do Monte Epitáfio eram estações de coleta. Qualquer Ling que se desviasse do padrão seria apagado, como se estivesse abatendo gado selvagem. Se Arrow deixasse de ser o destruidor, Deus passaria para outro plano. A sala inteira estava enfurecida. Ao perceberem que não eram nada além de gado, Brush gritou que lutariam como antes. Heka continuaria à vontade do Imperador. Tudo bem, e Atli esperava tentar negociações por meio de palavras. Mas Shu disse que o caminho para o santuário não poderia ser percorrido da maneira usual, pois os tubos Hakuho distorciam o espaço com anomalias que superavam a tecnologia atual. Somente a consciência fundida com a crença poderia passar por ali naquele momento. Arrow confirmou que uma vez havia caído em um poço de Hakuho por um instante e foi puxado de volta por Rudolph. Assim, todo o grupo concordou em retornar ao Monte Epitáfio para estudar o mecanismo do Hakuho. Bro propôs uma aliança temporária devido ao objetivo comum de encontrar Deus. Granger aceitou. Heka hesitou, temendo que Arrow pudesse recuperar o poder destrutivo. Mas Shu disse que a probabilidade de Lingoland ser apagada imediatamente era ainda maior. Todos pediram a opinião de Beck. Ele ainda estava atormentado, perguntando-se por que havia perdido a memória e queria sair de trás da parede. Ninguém tinha uma resposta completa. Isso fez Beck sentir muito medo de acidentalmente matar alguém naquele momento. Kai disse friamente que, se ele tinha tanto medo do pecado que tremia a vida toda, então era melhor que morresse. Ele desafiou Arrow para um duelo como homem, não como general. Beck, ao ouvir, também aceitou. A batalha entre os dois começou, e Beck não precisou usar uma espada. O duelo se desenrolou, Arrow desviando continuamente enquanto Kai gritava para que ele sentisse o peso do que havia causado, reencenando cada poderoso golpe de sua espada. Beach e os outros estavam preocupados, mas notaram que Arrow ainda resistia e se recusava a desmoronar em meio à tempestade de ataques. Arrow de repente percebeu que seu instinto de desviar era porque ele não queria morrer, ainda tinha amigos para proteger. Ele gritou que rejeitava a morte e contra-atacou Kai com um golpe mortal, que ficou muito satisfeito e então sacou a arma do Imperador, imediatamente imitando a técnica de Zetsu, liberando o corte do caminho do inferno demoníaco com um domínio sombrio, comprimindo partículas de crença ao extremo. Mas no momento decisivo, Arrow bloqueou o ataque com a mão nua. Ele confessou que, desde que soube que era o destruidor, se perguntava por que ainda lutava ao lado de todos. A parte dele que queria salvar pessoas era uma mentira ou não? Agora ele entendeu que o que era chamado de erro do sistema dentro dele era o que todos haviam incutido nele. Elsha, Atli, Shuhan, Kai, Fineprax e todas as pessoas de Lingoland, com sua poderosa vontade de viver, o transformaram de um destruidor em um salvador. Ele jurou resistir à vontade de apagamento de Deus, proclamando-se a personificação da crença de Lingolin, incluindo até mesmo a de Zetsu. Ele gritou que carregaria todos os destinos que havia apagado com essas mãos. Kai disse a ele para provar isso com aquelas mãos, e então ambos se lançaram em uma batalha de mãos nuas. Todos se alegraram ao ver Arrow retornar completamente. Após a luta, Elsha e Atli correram em lágrimas para se abraçar, e Bid também aproveitou a oportunidade para correr e roubar um abraço. Nessa jornada, Elsha havia enviado os aldeões para ficar na fazenda do bonito rapaz, pois seria muito perigoso se houvesse idosos e crianças. Enquanto isso, Shubai passou um tempo com Kai relembrando o passado. Na verdade, a morte do imperador estava nos cálculos de Shu para que Kai pudesse assumir o trono e construir um mundo perfeito que um dia prometeram um ao outro. Ele até havia elaborado algumas políticas de desenvolvimento nacional para Kai, mas Kai se recusou a lê-las, sabendo que Shu havia escondido uma cicatriz em seu braço. Eles concordaram em ler as políticas juntos assim que derrotassem Deus e compreendessem este mundo. Kai prometeu ajudar Shu a realizar seu sonho, e os dois mais uma vez fizeram um juramento de pecar juntas. Observando de longe, também estava satisfeito. Depois disso, a jornada para o Monte Epitáfio começou. Eles passaram facilmente pela parede. Do lado de fora, as almas empilhadas dos mortos ainda se erguiam altas. Todos juntos fizeram 1 minuto de silêncio por elas.
Nesse momento, Rudolf, ainda vivo, apareceu. Ele declarou que viveria até o fim deste mundo. Disse que Deus havia abandonado Lingoland e que ele veio aqui para proferir julgamento. Então, um gigantesco Hakurro apareceu bem no meio de Lingoland. Começou a ativar, encolhendo as paredes, e as pessoas entraram em pânico e fugiram. Vendo a situação piorar, Chubai ordenou que Kai e alguns outros voltassem e destruíssem o Hakurro, enquanto ele ficava para lutar contra Rudolf. Rudolf havia forjado uma lança com as almas dos mortos e a lançou em Granger, prendendo o navio ao chão. Eles lutaram para se libertar, mas sem sucesso. Enquanto isso, o grupo de Kai encontrou Dissinanza, bloqueando seu caminho. Prax ficou para lutar contra ela, enquanto o resto se concentrava em destruir o gigantesco Hakurro. Mas estava muito difícil. Quanto ao grupo de Beck, Shu Bia tentava encontrar uma saída, antes que fossem esmagados. Mas naquele momento, Beck reuniu suas forças e separou a lança de Rudolf de volta em pilares. Chubai percebeu que o poder de Saber Blue era a separação da crença. Eles então derrotaram temporariamente Rudolf e voltaram para ajudar o grupo de Ki a destruir o enorme Hakurro. No entanto, assim que retornaram, Rudolf reapareceu. Quando a situação parecia sem esperança, Chubai riu. Ele disse que se Rudolf ainda tentasse impedi-los porque eram uma ameaça à destruição de Lingolin, então ainda tinham uma chance de vencer. Chubai então fez com que Beck se combinasse com Kai. Ele se transformou em uma espada. Dissonanza avançou, mas Prax a atacou, e Beck segurou Rudolf. Kai e Beck então reencenaram a técnica suprema do Imperador. Kai criou um arco gigantesco e, junto com Beck, avançaram diretamente em direção ao seu Hakurro, criando um buraco negro que engoliu tudo. No entanto, assim que destruíram, outro Hakuyo apareceu. Chubai gritou que aquele era o momento. Ki e Baek imediatamente dispararam outra flecha, atravessando o Hakuyo. Depois disso, todos juntos passaram pelo portão para encontrar Deus. Rudolf, furioso, declarou que apagaria Lingoland com suas próprias mãos. Mas Prax e o General Bai nunca permitiriam isso. Enquanto isso, o grupo de Bak finalmente chegou ao domínio de Deus. Do centro, apareceu um homem que se parecia muito com Baek. Ele disse que não deveriam estar ali e se transformou para enviar todos de volta. Baek iniciou o combate primeiro, criando 100 clones para atacar. Ki também avançou para apoiar. Mas, de repente, outro Ki apareceu para bloquear seu golpe. E então, por sua vez, clones de cada pessoa apareceram para atacar até mesmo Granger. A situação estava piorando. Encostado ao lado de Bike, Chubai tentava encontrar uma solução. Quando Atli correu para falar com aquele homem, ela perguntou por que tinham que suportar a destruição. No mínimo, deveriam ser informados da verdade. Uma voz ecoou, chamando os humanos de formas de vida malignas, mas admitiu que era hora de revelar a todos a origem do mundo. E, imediatamente, uma imagem foi projetada. Uma frota de naves espaciais transportando os ancestrais de Deus, viajando pelo universo além do muro. No meio da jornada, uma epidemia irrompeu de repente, deixando apenas um bebê recém-nascido vivo. Para proteger a criança, criaram o sistema Lin. E como a chance de sobrevivência era tão pequena, os Lins foram forçados a permanecer em um estado de não crescimento, mas isso consumia uma quantidade enorme de crença. Assim, o ciclo de crença nasceu. Nós somos Linces. Nesse ciclo, Arrow foi enviado porque o instinto de sobrevivência de Lingolin havia ultrapassado seu limite, fazendo com que o sistema se desestabilizasse. Esse poder havia brotado de Zetsu e se espalhado por toda parte, então precisava ser purgado antes que fosse tarde demais. O grupo ardia de fúria por ser comparado a gado e declarou que não aceitariam tal destino. Eles contra-atacaram com tudo o que tinham, mas todas as suas técnicas foram anuladas. Shu explicou que lhes faltava crença, porque haviam deixado o ciclo sobre Lingoland e assim não haviam alcançado o limite. Enquanto isso, sob Lingoland, a princesa Fine liderava todos na batalha. No entanto, o homem era forte demais, deixando muitos gravemente feridos. Mais uma vez, a princesa teve que suportar a dor para curá-los. Ao ver isso, Rudolf zombou de seu sacrifício e então desferiu outro ataque em larga escala para ver por quanto tempo ela conseguiria aguentar. Mas naquele momento, seu Brihite começou a rachar. Isso era resultado do ataque anterior de Kai e Beck. Aproveitando a oportunidade, o General Bai e Go realizaram uma combinação de espadas gêmeas, girando juntos para cortar todos os braços de Rudolf. Prax foi o próximo a atacar, usando a técnica de Werner para lançar um ataque total, destruindo com sucesso o Brihite de Rudolf. No entanto, em sua breve alegria, Rudolf de repente se aproximou da princesa, segurando-a pelo pescoço para ver por quanto tempo ela aguentaria. Naquele instante desesperador, o imperador e o lado maligno da princesa apareceram de repente, lançando Rudolf para longe. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Isso, no entanto, era algo que o imperador devia a Rudolf. Quando Rudolf destruiu as montanhas Epitaph anteriormente, Beck havia matado tantos que os dados dos dois ainda não tinham sido transmitidos. E Beck havia concedido poder a eles para retornar mais uma vez. Embora não pudessem durar muito, foi o suficiente para que os dois se unissem a todos para derrotar Rudolf. Depois disso, todos se uniram, a princesa Fine absorvendo a força de todos para abastecer o imperador, que criou um enorme arco, e então disparou a si mesmo e ao lado maligno da princesa. Enquanto a flecha carregando Rudolf e Dissinanza atravessava a parede em direção ao fundo, Werner e os outros também apareceram para ajudar.
Quando a flecha atingiu seu destino, todos desapareceram. Mas essa crença foi suficiente para que todos lutassem mais uma vez. Beat ressurgiu, combinando todos em uma forma final suprema. No entanto, Deus criou 7 cópias daquela forma suprema para revidar. Ainda assim, eles não desistiram de lutar juntos. No meio da luta, o sistema respondeu que a fundação do mundo era esperar pelo retorno da criança. Toda a máquina da vida existia apenas para esperar e não foi projetada para mudar. Mesmo Rudolph e Dissinanza estavam presos por muros próprios. Mas então, Arrow declarou que também quebraria aquele muro e levaria pessoalmente o bebê de volta ao seu mundo de direito para que Lingolin pudesse encontrar paz. Considerando a ideia válida, todos concordaram em voltar. Depois disso, todos combinaram suas forças para acumular partículas de crença, com até Granger se transformando em uma fênix flamejante. Ela voou pelo céu, cortando todos os clones, deixando apenas aquele homem. Justo quando se preparavam para atacar, ele desapareceu de repente. Uma voz ressoou declarando que ele era apenas uma unidade de gerenciamento obsoleta, não mais necessária. Então, todos foram transportados para um portão imenso. Eles foram puxados para dentro, onde diante de seus olhos se estendia um espaço infinito, com uma imagem que haviam visto uma vez, e apareceu uma criança gigante e luminosa em profundo sono. Shu confirmou que a criança estava adormecida há mais de 2000 anos. Se era um príncipe ou simplesmente o único sobrevivente, então debateram o que deveria ser feito com a criança. Um mês depois, o grupo de Betiuk decidiu que trariam a criança de volta para sua terra natal, enquanto o grupo de Kai ficou para restaurar Lingoland. Quando todos os preparativos foram concluídos, todos se despediram. Kai lembrou Shubai de sua promessa. Depois disso, todos partiram juntos, iniciando uma nova jornada. Seu próximo destino, a Terra. Com isso, o anime chega ao fim. Adeus!